Salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa Masterclass eu me dei o objetivo de te explicar aí da forma mais rápida e clara possível como que você, independente aí do seu conhecimento atual, pode fazer mais de 10 mil reais por mês atuando com a profissão mais urgente e demandada pelos empresários atualmente, o gestor de agentes de IA. Criando aí agentes e automações de inteligência artificial sem que você precise saber sobre códigos de programação. Esse é o meu objetivo e eu posso te garantir, vou te mostrar nessa aula, que resultados como esse não são apenas extremamente possíveis, como eu vou além e digo mais, que prestar serviços como gestor de agentes de IA é hoje a melhor maneira de atingir resultados como esse, ou resultados ainda maiores no mercado digital, de maneira rápida, consistente e com garantia de futuro. E por favor, obviamente quando eu falo rápido, não confunda com trabalho fácil, mas sim entenda trabalho inteligente. Fora do Brasil, esse movimento de gestores de agentes de IA e suas agências de IA já está aí a todo vapor, algo que está no começo do começo aqui no Brasil. Inclusive, nessa aula eu vou te apresentar uma das primeiras agências precursoras desse movimento aqui no país. E, já dando um spoiler, os contratos mínimos iniciais dos projetos deles iniciam aí em 200 mil reais anuais. Mas não são só eles que estão aí tendo esses resultados. A gente recebe cases e depoimentos aqui praticamente diariamente, alguns cases aí um pouco mais iniciantes, outros um pouco mais avançados. E compartilhando algum desses cases aí com vocês, a gente tem como, por exemplo, o Simon aí, que fechou recentemente o seu segundo projeto, rendendo para ele aí uma renda de 4 mil reais mensais, tendo apenas 16 anos de idade. Eu nem me lembro o que eu estava fazendo com 16 anos de idade, provavelmente dando prejuízo aí para meus pais. A gente tem aí o Murilo, que em pouco tempo de estudo vendeu 2 projetos e faturou aí 27 mil reais. E hoje já trabalha 100% dedicado à sua agência de IA mais no-code. O Thiago, que em apenas 3 meses criou aí sua agência de IA e já vendeu seu primeiro projeto por 15 mil reais, além de ter criado aí um assistente e vendedor que cuida de todos os atendimentos aí da sua agência de IA. A gente também tem o Iago, que vendeu aí um projeto por 8 mil euros, equivalente a 48 mil reais, para criar aí uma automação no WhatsApp. O José já está um pouco mais avançado, tendo faturado 176 mil reais com apenas 2 projetos, e a gente também tem o case aí do Daniel, já está aí com a sua agência mais estruturada, um pouco mais de tempo na jornada, tendo faturado aí mais de 1 milhão de reais com seus projetos. Esses são só algumas das dezenas de depoimentos e cases que a gente recebe diariamente aí do pessoal da comunidade, compartilhando aí seus resultados. Então, dito tudo isso, se você quer entrar para esse mercado de tecnologia, mercado digital, ou se até você já faz parte desses mercados, mas está cansado aí de prestar serviços pouco valorizados, de baixa margem, presta bastante atenção nesse vídeo, desliga aí todas as suas distrações, assiste esse vídeo, essa aula com calma, pode ser que essa seja aquela oportunidade que você estava esperando. De novo, repetindo, minha meta prática aqui nessa apresentação é te mostrar como que você pode faturar pelo menos 10 mil reais por mês, atuando aí como gestor de agentes de IA, criando agentes e automações de inteligência artificial, sem que você precise saber programar, e a gente tem um plano aqui para que você consiga atingir isso. Eu quero que você saia dessa aula aqui sabendo exatamente o que são esses tais agentes de IA. Quero te apresentar na prática alguns exemplos de agentes de IA, inclusive alguns integrados no WhatsApp. Quero te apresentar as principais ferramentas no-code para a criação aí de agentes de IA e automações de inteligência artificial, para você criar o que você quiser sem precisar saber programar. E claro, como que você pode de fato fazer dinheiro aí como gestor de agente IA e colocar grana aí no seu bolso. Perfeito, já alinhamos expectativas dos principais tópicos que a gente vai estar abordando nessa aula. Bora começar confirmando se essa teoria aí de fazer 10 mil reais por mês é algo de fato factível. Sei que eu já trouxe aí alguns cases, né, mostrando aí pessoas já tirando, né, realizando esses valores, mas bora aprofundar nesse tema aí, olhando alguns dados de mercado. Se você não está vivendo numa caverna, muito provavelmente você já está cansado de ouvir a palavra inteligência artificial, de ver notícias falando sobre como a IA vai impactar na nossa vida, impactar no futuro do trabalho. Eu também estou cansado disso, principalmente aí por ver muita notícia rasa sobre o tema, mas infelizmente não tem para onde a gente correr. A IA já está aí, é o caminho pelo qual as empresas e o mundo está indo, ela já é o presente e ela é sim o futuro. Porém, assim como você está recebendo essa enxurrada de notícias sobre IA, todo empresário do mundo também está na mesma, e pode ter certeza que esses empresários todos estão malucos aí para implementar IA nos seus produtos e nos seus processos,
porque eles basicamente sabem que quem não fizer isso vai estar fora do jogo daqui a alguns anos. E obviamente não sou eu que estou falando isso, é basicamente o mercado gritando com dados e informações. A gente tem pesquisas da McKinsey, que é a maior consultoria do mundo aí, apontando para potencial gigantesco de lucro para empresas que adotam inteligência artificial na casa dos trilhões de dólares. A gente tem pesquisas da Forbes apontando para um potencial gigantesco de redução de custos. Outras pesquisas da Bain, que também é uma outra consultoria a nível global, apontando que 80% das empresas já consideram adotar e implementar IA nos seus negócios nos próximos anos, e outras pesquisas aí dizendo que 60% das empresas já aumentaram os seus investimentos em projetos de IA. Eu sei que para alguns de vocês isso pode não parecer tanta novidade, né? Principalmente para vocês aí que ainda estão céticos e cansados aí de tanto ouvir sobre inteligência artificial. Mas números como esses são totalmente incomuns. A gente está falando de 85% das empresas querendo a mesma coisa, basicamente. A última vez que a gente teve algo nessa magnitude foi basicamente com a invenção da internet. E a gente tem algumas pesquisas bem recentes, de alguns dias atrás, inclusive, mostrando que a taxa de adesão pelas empresas da inteligência artificial vem superando as próprias taxas de adesão dos computadores e da internet algumas décadas atrás. E hoje, obviamente, a gente já sabe, né, que empresas que demoraram para se adaptar, entrar na internet, criar um posicionamento digital, hoje, se elas ainda existirem, estão completamente atrasadas aí e muito provavelmente lutando para se manter vivo. Não importa o segmento ou mercado, basicamente toda empresa vai precisar de IA nos seus processos para se manter vivo. E como consequência disso, tem se criado aí um vácuo de oportunidade, né? A gente tem uma tecnologia nova que explodiu muito rápido, com uma demanda gigantesca, mas com uma baixa oferta de profissionais no mercado capacitados para prestar esse serviço. E aí, é regra básica de economia, né? A gente tem uma alta demanda, uma baixa oferta, os preços sobem, a gente tem serviços mais valorizados, como a gente não encontra em nenhuma outra profissão do mercado digital. E tem mais, essa corrida do ouro aí pela inteligência artificial tem também gerado um outro efeito aí no mercado. Nas grandes empresas, nas big techs aí como o Facebook, a Amazon, o Google, entre outras, onde as coisas aí acontecem de maneira mais acelerada, a gente já tem visto de forma mais clara os impactos desse efeito. Com as implementações de IA, essas empresas estão se tornando mais eficientes, demitindo e substituindo muita gente aí por agentes de IA, tornando profissões que já eram competitivas ainda mais competitivas. E aqui de novo são diversas notícias comprovando isso, né? A gente tem agentes de IA substituindo 700 funcionários em uma empresa, a gente tem layoffs, demissões em massa em outras. Nada novo sob o sol aqui, notícias que a gente já está aí cansado de ver. O ponto é que isso não é algo exclusivo dessas grandes empresas, a gente vai ver isso acontecer em empresas de todos os tamanhos. E como consequência dessas implementações, aí a gente vai ter basicamente os mesmos resultados, né? Ganho de eficiência, demissões em massa e profissões que antes já eram competitivas se tornando ainda mais competitivas. De novo, isso vale para todo o mercado, não tem mercado que vai escapar disso. E mercados aí já saturados, com margens baixas, como agência de marketing, tráfego pago, social media, design, editor de vídeo, serviços digitais em gerais, que já eram competitivos, vão se tornar ainda mais competitivos e ainda por cima, além de requisitar dos profissionais as habilidades aí tradicionais do seu serviço, vão requisitar também habilidades aí de inteligência artificial. E aí eu te pergunto, né, por que focar em esforços em mercados já saturados, com margens baixas, se a gente tem uma oportunidade escancarada como essa aí na nossa frente, de atuar com uma profissão extremamente urgente, com uma alta demanda de mercado, que é o gestor de agentes de IA. De quebra, você está se imergindo na tecnologia mais evolucionária já inventada, que vai estar basicamente revolucionando todos os mercados, te dando aí uma segurança de futuro. Porém, enquanto isso não acontece, mais uma grande janela de oportunidade vai passando. Alguns grandes players do mercado têm comparado, né, as oportunidades geradas pela inteligência artificial com as oportunidades geradas aí com a invenção da internet. A gente tem outros aí já comparando essas oportunidades com o ano de 2013 aí, com a invenção do marketing digital. Pode ter certeza, quem se posicionou bem nessas oportunidades alguns anos atrás, hoje está muito bem de vida. Janelas como essa só acontecem a cada 10 ou 20 anos e está acontecendo agora e bem aí no seu começo. Eu vejo muita gente aí hoje preferindo adiar, né, entender o que é essa tal de IA, agentes de IA e como que elas poderiam estar fazendo de fato dinheiro com isso. Talvez pode ser por conta da rotina que está corrida e a gente não sobra esse tempo para estudar, dedicar e entender a fundo.
ou até mesmo por puro comodismo mesmo. Vendo isso e essa situação, infelizmente não tem como eu não pensar e não lembrar no que o Yuval Harari, que é PhD pela Universidade de Oxford, escreveu no seu livro Homo Deus, livro aí que foi best-seller pelo New York Times. Para ele, e ele escreve isso no seu livro, nos próximos anos a gente vai ver aí surgir por conta da inteligência artificial uma nova classe de humanos, né, que ele dá o nome de a classe dos inúteis. Pessoas que não ficarão apenas desempregadas, mas sim desempregáveis pela falta de utilidade ao mercado. E aqui fica mais uma e última pergunta para você. O que você tem feito hoje para não deixar mais essa oportunidade passar e se diferenciar dessa nova classe? Mas beleza, chega de alarmismo, papo futurista aí, não é o meu objetivo aqui. Porém, eu sinto que eu preciso falar essas coisas porque talvez, assim, em algum de vocês aí, vira uma chavinha para de fato entender que, cara, essa não é só mais uma tecnologia e parar de menosprezar aí essa revolução da inteligência artificial só porque você tá aí cansado, né, de ouvir falar sobre IA. Essa não é só mais uma tecnologia e ela vai sim revolucionar basicamente todos os mercados, o mercado de trabalho aí por completo. Mas beleza, se você tá aqui nessa Masterclass, me escutando até aqui, me aguentando trazer esses papos aí mais alarmistas, pode ser que você já esteja aí um passo à frente e obviamente ainda há tempo de virar esse jogo, começar a surfar essa onda da IA e de fato colocar dinheiro aí no seu bolso. Como em toda revolução, o mercado de trabalho sofre aí diversas mudanças. Muitos trabalhos, de fato, são extintos, mas a gente também vê muitas oportunidades serem criadas. Mas aí, talvez você esteja aí me ouvindo falar sobre IA, agentes de IA, automações de IA, e esteja aí se perguntando, mas Neto, isso não é algo extremamente complexo, né? A gente não precisa saber de códigos de programação para conseguir construir, né, tais automações, tais agentes. Não é algo que toma muito tempo, né, para a gente aprender e conseguir aplicar isso. E aí que entra o grande diferencial da No Code Startup, exatamente por isso que a No Code Startup nasceu. A gente já está em 2025, não mais em 2010, e as oportunidades geradas aí pela IA, pela tecnologia, não estão mais limitadas a pessoas aí super técnicas com anos de estudos de estatística avançada ou código de programação. Isso era sim verdade alguns anos atrás, né? E essas oportunidades ficavam apenas com essas pessoas mais técnicas ou para pessoas que tinham dinheiro, né, para bancar e pagar o desenvolvimento a partir dessas pessoas técnicas, mas hoje isso já é bem diferente. E a missão da No Code Startup é basicamente empoderar você, sem que você precise aprender sobre código de programação, a aproveitar as melhores oportunidades do mercado digital. E para a gente só não ficar falando aqui que isso ou aquilo é possível, eu quero te mostrar na prática o que a gente consegue criar com isso. Então eu quero te mostrar aqui alguns exemplos de agentes de IA integrados ao WhatsApp que foram criados e desenvolvidos com essas metodologias no code. Então, já vindo aqui para a tela do meu computador, eu quero estar apresentando para vocês 3 agentes principalmente, né? Um agente de suporte, um agente de vendas e um agente de agendamento. O agente de suporte, principalmente, ele vai estar utilizando uma técnica aí no qual a gente vai estar dando como informações essas para ele uma planilha de Excel e um PDF, né? E os nossos agentes de venda já vão estar utilizando outras técnicas aí, no quais eles têm acesso e conseguem acessar de maneira estruturada outros bancos de dados, outros sistemas, como sistema de pagamento e também sistemas de agendamento. Então, partindo inicialmente aqui para o meu WhatsApp, onde o meu primeiro agente de suporte está integrado, vou fazer uma pergunta básica aqui, né? Mas perguntar para ele, estou buscando aulas sobre function calling, porém não encontro. Pode me ajudar? Pode me ajudar? Mandar uma mensagem, aguardar um segundinho para ver o que ele pode me responder aqui. Então, aguardei um minutinho, já recebi aqui uma resposta, encontrei algumas aulas sobre function calling que pode te ajudar. Aqui vão alguns links, né? Então, mandou aqui o nome das aulas, construindo GPTs e assistente com esteroides, mandou o link aqui abaixo, expandindo seu assistente para o WhatsApp, conectando o assistente de IA aos dados do aplicativo. Clicando aqui nos links, já nos é levado aqui a plataforma com as aulas. Novamente, esse assistente de suporte está alimentado aí por uma planilha de Excel, um Google Sheets aqui que alimenta ele, e também um arquivo de PDF que dá vida aí às informações que esse assistente tem à disposição dele. E é claro, esse agente aqui em específico tem o objetivo aí de tirar dúvidas sobre um curso, uma comunidade, onde a pessoa ali quer encontrar aulas, porém você tendo aí informações em PDF, informações em Excel, seja um canal de YouTube, seja aí um website, consegue estar compilando tudo isso, alimentando seu agente para que ele preste suporte para o que você bem entender. Perfeito, então partindo aí para o nosso segundo case, o nosso agente de vendas. Posteriormente a gente vai ver aí por dentro de cada um desses agentes como que eles foram construídos.
Nesse momento, o objetivo é a gente ver cada um deles trabalhando aí na prática. Perfeito, então já aqui dentro novamente do nosso WhatsApp, vou aqui enviar uma pergunta para esse nosso agente vendedor, né? Olá, tudo bem? Queria saber os valores das formações sobre agentes de IA. Enviar uma pergunta mais direto ao ponto para a gente ver ele trabalhando e o que ele consegue fazer para elucidar essa informação aí para vocês. Guardar um segundinho. Perfeito, segundinhos depois já me trouxe aqui as informações, né? Então, DeFi, né? 1297, próxima turma, dia 4/8, Langflow, Assistance OpenAI e N8N. Esses são aí as formações, né, de agentes de IA. Eu vou aqui direto ao ponto, né? Eu poderia perguntar mais informações sobre essas formações, perguntar informações sobre outras formações que ele tem disponível, mas eu vou direto ao ponto aqui, mostrar o interesse de compra, né? Quero comprar o de N8N. Enviar aqui. Perfeito, segundinhos depois aqui já me trouxe a resposta, né? Falando que para prosseguir com a compra ele precisa agora do meu CPF. Meu nome ele já tem, senão ele buscaria também depois. Vou colocar aqui, jogar um CPF aqui fictício para ele trabalhar e aguardar mais um segundinho. Perfeito, segundinhos depois ele já trouxe aqui a nossa resposta, né? Sua compra do curso N8N foi realizada com sucesso. Você pode acessar o link de pagamento por aqui. Já mandou o link, se precisar de mais algumas dúvidas é só perguntar. Quando a gente clica nesse link, abre aqui pra gente um link de pagamento do Asas, né? Aqui em cima tem os dados da loja, dados que eu vou borrar aqui para não ficar visível aqui para todos, mas aqui abaixo a gente já tem, né, o valor de 1.197, que é o valor exatamente do curso, link de pagamento para formação de N8N da No Gold Startup. Aqui está o meu nome, que é o nome que está associado ao meu WhatsApp. Ele já buscou essa informação e trouxe para cá. E aqui eu tenho o nosso link de pagamento, basicamente pagando aqui. Esse não é um link de pagamento qualquer, né? Que a gente tem um link genérico para todos os usuários. É um link totalmente específico para esse usuário aqui. Você vê que eu tenho o meu nome aqui. E quando o usuário pagar essa informação, a gente consegue trabalhar essa informação posteriormente, por exemplo, fazendo o envio aí da mercadoria, fazendo a disponibilidade aí da formação, nesse caso do curso, na área de membros, na comunidade, o que você quiser. Inclusive, analisando essas informações no nosso banco de dados, que gerem todas essas informações e pagamentos, vindo para cá a gente tem nossas tabelas, aqui eu tenho o meu usuário que mandei a mensagem, aqui a gente tem os nossos produtos, que tem todas as informações desses produtos, então aqui eu tenho o curso, formação N8N, 1197, agentes de IA, então veio das categorias aqui que a gente buscou, ele buscou por essas categorias para trazer esses nossos cursos, e aqui eu tenho o pedido que foi gerado, né? Então esse pedido foi gerado agora há pouco. Aqui a gente tem o ID de pagamento do Asas que está nesse momento aguardando com status de pending. Quando for pago, a gente consegue fazer uma ação aqui a partir desse ID do Asas e a gente vê aqui que esse produto tem uma relação ali com o nosso produto aqui do N8N, que foi exatamente esse produto que a gente comprou. Então esse é o nosso agente vendedor, agente extremamente poderoso, porque ele tem integração aí com o banco de dados totalmente relacional ali, também totalmente dinâmico, onde a gente consegue atualizando novos produtos, atualizando o valor do produto, ele vai estar sempre com essas informações atualizadas, criando informações no banco de dados, lendo informações no banco de dados, fazendo atualizações em informações do banco de dados e também se comunicando aí com o meio de pagamento, nesse caso aqui o Asas, mas a gente poderia estar utilizando qualquer outro meio de pagamento diretamente aí através de integrações estruturadas. Então, partindo aqui para o nosso terceiro agente, nosso agente de agendamento, já aqui dentro do WhatsApp, vamos mandar aqui uma mensagem, né? Boa tarde. Guardar ali, responder aqui a gente. Beleza? Boa tarde, sou a Lu, atendente da clínica, como posso te ajudar hoje? Você gostaria de saber mais sobre os médicos disponíveis? Já tenho algum em mente. Vou colocar aqui, gostaria de conhecer os médicos. Gostaria de conhecer os médicos. Médicos. Faltou um S ali, mas tudo certo. Vamos lá. Guardar um pouquinho. Claro, os médicos estão aqui, Dr. Samuel, oftalmologista, doutora Nicole, clínica geral e Dr. Marcos, terapia e psiquiatra. Beleza, vamos saber as agendas do Marcos aqui, acho que está condizente aí para a persona. Vamos lá, beleza? Bacana, dia 4 de outubro às 2 ou às 16, 7 às 13, 14, 16 e dia 8. Vamos pegar aqui no dia 7 às 13. 7h13. Não dá assim que se vira para entender. Aguardar aqui. Perfeito, você escolheu dia 7 de outubro às 13 horas. Agora para completar a reserva, poderia me informar o nome completo e e-mail, por favor? Claro. Nome Neto Camarano e o e-mail aqui hello@nocodestar.io. Beleza?
Ótimo, Neto. Só para confirmar, dia 7 às 13, Neto Camarano e Hello No Code Startup. Vamos, o e-mail principalmente está certo. Ok, tudo certo. Ok, tudo certo. Excelente, seu agendamento com o Dr. Marcos está confirmado para o dia 7 às 13. Você vai receber um e-mail de confirmação em breve. Vindo aqui agora para o nosso e-mail, né? Aqui, e-mail 2316, né? A gente chegou aqui 2316, já chegou aqui o e-mail para a gente. E-mail que seu evento está agendado. E aqui na nossa agenda, dia 7 às 13 horas. O evento também na nossa agenda, né? Então, agendamento aí na terapia com o psiquiatra Marcos certinho, redondinho. Então, esses foram alguns exemplos práticos aí de agentes integrados no WhatsApp para a gente ver eles trabalhando aqui. Posteriormente, esses 3 exemplos a gente vai mergulhar um pouquinho mais dentro deles, entender como que eles foram construídos, conhecer um pouquinho mais dos seus fluxos. Mas além de agentes integrados no WhatsApp, a gente também tem a possibilidade aí de criar toda uma interface nova, né? Outra interface, utilizar esses agentes aí numa interface totalmente personalizada, que a gente também consegue criar, inclusive com tecnologias no-code, ou utilizar aí outra interface que você já tem disponível aí na sua empresa, um Telegram da vida, aí vai muito da nossa necessidade. Esses são apenas alguns exemplos que é possível a gente fazer com agentes de IA criados aí com tecnologias no-code. Hoje, basicamente, o céu é o limite, né? A gente praticamente consegue fazer qualquer coisa que a gente quiser utilizando aí essas tecnologias. E só com esses 3 primeiros exemplos que eu trouxe aqui de agentes integrados no WhatsApp, a gente basicamente identifica aqui uma demanda gigantesca de mercado, né? Porque basicamente toda e qualquer empresa é um potencial cliente para você. Porque toda empresa basicamente precisa aí de um processo de vendas, precisa também um processo de suporte e grande parte das empresas, principalmente que trabalham com processo de serviços, também precisam aí de processos de agendamento. E quando a gente fala de WhatsApp, a gente basicamente está falando do aplicativo mais utilizado no Brasil, né? A gente está falando de 99% dos brasileiros que têm acesso à internet, eles possuem o WhatsApp aí instalado no seu celular e fazem uso dele praticamente aí diariamente. E quando a gente olha para os negócios, não pode ser diferente, né? Se os brasileiros estão lá, os negócios também devem estar nesse aplicativo. Por isso, otimizar processos no WhatsApp, quando a gente fala de vendas, atendimento, agendamento, é uma porta de entrada e uma mina de ouro gigantesca para esse mercado aí de agentes de IA. E eu tenho certeza que você conhece alguém aí que possui um negócio e utiliza o WhatsApp em alguma parte aí da entrega do seu serviço. Pessoa qual é um excelente cliente potencial para um primeiro projeto de implementação de agente de IA. De novo, aqui a gente está falando de uma grande porta de entrada em um mercado aí gigantesco. E se liga aqui rapidinho um relato do Renan sobre um projeto real que ele está desenvolvendo, um agente de IA para o WhatsApp, no qual ele cobrou aí o valor de R$40 mil e um tempo de implementação de 45 dias. Confere aí. Fala pessoal, meu nome é Renan Maynardes, eu sou desenvolvedor freelancer e tô aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com um agente de IA e um projeto real. Então basicamente eu tô construindo um assistente pessoal para o WhatsApp, de modo que o usuário possa interagir com suas conversas de forma muito mais inteligente. Porque essa IA, que é o assistente, vai resumir tudo o que está acontecendo nas conversas individuais e nos grupos, poupando muito tempo do usuário. E esse app, ele só está sendo possível ser desenvolvido em tempo recorde, vamos dizer assim, por conta da utilização de ferramentas low-code. Eu tô trabalhando com Flutterflow, N2N e DeFi. Se você não conhece o DeFi, por exemplo, é uma ferramenta que facilita muito a criação de fluxos de automação envolvendo IA. Só para vocês terem uma noção, esse é um projeto que eu consegui oferecer em um prazo de 45 dias a um preço em média de R$40 mil, já descontados os impostos. Então, eu recomendo muito a utilização de agentes de IA nos seus projetos, porque ele consegue agregar muito valor para suas entregas. A partir daí, dessa grande porta de entrada, a gente parte para a criação e desenvolvimento de agentes de IA e automações de IA mais complexas, abrindo portas para contratos ainda maiores. Esse é o caso da BrabaFlow, uma das agências de IA pioneiras aí no Brasil na implementação de agentes de IA em processos e negócios. Apresentando rapidamente aqui para vocês, né, essa é a BrabaFlow, esse é o site da BrabaFlow, agência de IA, fazemos agentes de IA trabalharem por você. Aqui embaixo no site eles apresentam os principais agentes que eles atuam aí nos projetos, na metodologia deles, né? Eles possuem um agente de vendas, agentes de IA de analytics, de projetos, agentes de IA de automações e agentes de IA de marketing. Por eles terem essa especificidade, eles conseguem mostrar um valor agregado muito maior para os clientes e com isso eles conseguem selecionar e filtrar muito bem quem que eles querem atender. Atendendo assim apenas empresas que faturam mais de R$1 milhão, que possuem uma equipe de marketing, possuem uma equipe de vendas, que tenham pelo menos de 5 funcionários, atuando aí com um ticket médio mínimo de R$ 17.497 por mês no contrato anual, gerando aí contratos de mais de R$200 mil anuais.
Isso é um pouquinho aqui da BrabaFlow e agora eu deixo aí um breve depoimento e relato dos fundadores da BrabaFlow, alunos e membros aí da No Code Startup. Eu sou Michel Costa e junto com minha sócia Michele de Lima, fundamos a BrabaFlow, a primeira agência de IA do Brasil. Na BrabaFlow, criamos agências de IA que atuam em áreas como marketing, vendas, automação de back-office e análise de dados. Nós éramos donos de uma agência de marketing. Com a explosão do ChatGPT e as novidades das AI Automation Agents nos Estados Unidos, a gente viu uma grande oportunidade. Mudamos nosso modelo de negócio para focar exclusivamente na criação de agentes de IA, abrindo nossa própria agência de IA. Com uma equipe enxuta e usando 100% ferramentas no-code, conseguimos validar esse modelo de negócios. Essa mudança foi essencial e fez a gente crescer muito rápido. A gente passou a entregar projetos de inteligência artificial em poucas semanas, com um ticket médio de R$17 mil por mês. E tudo isso sem precisar programar. A maior lição que tiramos dessa jornada é que com as ferramentas certas, é totalmente possível criar uma empresa que oferece serviços de inteligência artificial e fatura 5 dígitos todos os meses. Se você entender como combinar inteligência artificial com automação e no-code, você pode criar soluções de IA que realmente fazem a diferença para as empresas. A tecnologia está mais acessível do que nunca e agora é o momento certo de construir a sua própria agência de IA. E além de prestar serviços criando agentes de IA para outras pessoas, você também pode estar criando produtos completos do zero, né? Seja um SaaS, um micro SaaS ou uma startup com o seu conhecimento aí de criação de agentes de inteligência artificial. Esse é o caso do Paulo Dantas e do ChatADV, ferramenta aí voltada para advogados que hoje possuem um MRR acima, né, uma receita mensal recorrente acima de R$160 mil mensais. A gente também tem o caso da Ana e do BuddyApp. O BuddyApp é considerado o primeiro robô terapeuta do mundo, já condecorado e com algumas premiações, que também já esteve presente no Web Summit Lisboa, lá em Portugal. A Ana, que também possui aí uma agência de desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, também membro aí da comunidade No Code Startup. Beleza, conhecido todas essas possibilidades aí, bora trazer isso um pouco mais para a sua realidade, iniciar aqui a nossa aula e entender como que você aí, independente do seu conhecimento técnico atual, pode começar de fato a ganhar dinheiro aí como gestor de agentes de IA, para que a gente consiga trilhar um caminho para que você chegue nessa nossa meta aí de R$10 mil mensais. Então, partindo aqui para o conteúdo mais técnico dessa nossa aula, vindo aqui para a tela do meu computador para te apresentar o que a gente vai estar vendo aqui durante essa nossa Masterclass. Primeiro, como primeiro tópico aqui nessa nossa Masterclass, a gente vai estar entendendo, né, o que de fato é e o que faz esse gestor de agente de IA. Vou trazer para vocês os principais pilares de um bom gestor de agente de IA e vou definir também com vocês aí o que é um gestor de agente de IA 10x. Posteriormente, a gente vai abordar aí, né, e definir o que são, né, de fato, esses agentes de IA que a gente está tanto falando aqui e o que são automações de inteligência artificial. Vou trazer aí os principais conceitos também importantes que a gente precisa dominar para entender a fundo aí, dominar a fundo esses dois pilares aqui de um gestor. Depois disso, eu vou abordar as principais ferramentas para a criação de agentes e automações de inteligência artificial e a gente já vai trazer as principais características de cada uma dessas ferramentas e, por fim, vamos abordar aí custos e valores, que eu sei que é algo que gera muitas dúvidas aí para vocês. Posteriormente, a gente vai ver alguns fluxos na prática, né? Como que fluxos de agentes de IA e automações de IA são construídos. Vamos ver na prática esses fluxos trabalhando para vocês já terem essa visão e compreensão aí de como que os fluxos são construídos e como que eles atuam de fato. E por fim, como que a gente, obviamente, consegue ganhar dinheiro aí como gestor de agentes de IA, trazendo aí as principais formas da gente fazer dinheiro como gestor e alguns exemplos práticos novamente. Então, partindo aqui para o nosso primeiro tópico aqui dessa nossa aula, né, o que é e o que faz um gestor de agentes de inteligência artificial. Vou trazer primeiramente aqui uma definição, depois a gente vai para os principais pilares de um bom gestor. Então, primeiramente, né, o que é um gestor de agentes de IA? Trazendo aqui uma definição mais direta ao ponto, né? Então, um gestor de agentes de inteligência artificial, ele é responsável aí por planejar, por desenvolver, por acompanhar e melhorar agentes e automações de inteligência artificial. Os quais, né, esses agentes, essas automações, eles têm que ter sempre como objetivo aí ou gerar aumento de receitas ou redução de custo. Por que isso? Porque, no fim, é isso que importa para as empresas, né? De nada adianta a gente estar criando aí automações de IA e agentes de IA se elas não tenham como resultado final esses resultados, né? Seja aumento
de lucros ou redução de custos. Senão, basicamente, a gente vai estar otimizando coisas aí que não deveriam ser otimizadas. Perfeito. Entendido a base da definição aí do que faz um gestor de agente de IA, vamos entender quais são os 3 principais pilares que fazem aí um bom gestor. Então, primeiro pilar que a gente tem, né? A gente tem aqui o pilar da gestão de processos. Como a gente já falou, um bom gestor, ele tá sempre com essa visão de criar agentes de IA ou automações de IA visando a otimização de um processo, novamente, que gere aumento de receitas ou redução de custos. Aqui não é nada um bicho de 7 cabeças, o importante é a gente ter um bom gestor aí, ter essa visão de processo, que a gente vai estar implementando um agente e uma automação de IA para otimizar um processo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de o que é o input de um processo, o que é um output de um processo e qual que é a otimização que a gente vai estar fazendo nesse processo ao implementar uma automação e um agente de IA. Então, essa gestão de processo, essa visão de processo é algo extremamente crucial aí para um gestor de agente de IA. Como segundo pilar aqui de um gestor de agentes de IA, a gente tem claramente aí as automações de inteligência artificial. Isso porque um agente de IA sem automações, ele é basicamente aí um ser extremamente inteligente, porém preso dentro da sua caixinha, né? No qual ele não consegue se comunicar de forma estruturada e inteligente aí com o mundo afora, que é algo que basicamente todas as empresas estão buscando. Então, se a gente quer criar agentes de IA de fato robustos, que entreguem valor para as empresas, que as empresas veem valor, automações de inteligência artificial são extremamente importantes e cruciais, tem um papel crucial aqui para um gestor de agente de IA. E por fim, mas obviamente não menos importante, a gente tem aí claramente os agentes de IA, né? O pilar de agentes de IA. Um bom gestor de agentes de IA precisa claramente dominar os principais conceitos de agentes de IA. Conceitos aí de inteligência artificial, principais ferramentas de agentes de IA, para que de fato a gente consiga, né, um gestor consiga criar agentes de IA que resolvam, de fato, problemas reais das empresas. E aprofundando e revisando individualmente cada um desses pilares, né, iniciando aqui pela gestão de processos, como eu falei, a gente tem aí esse importante pilar, principalmente aí pela necessidade da visão de processo de um gestor de agentes de IA, tendo a necessidade de conseguir aí planejar, criar, acompanhar e melhorar agentes e automações de inteligência artificial, visando, né, como a gente comentou, aumento de lucro ou redução de custos. Algo extremamente importante aí para um gestor de agentes de IA. Quando a gente fala de automações de inteligência artificial, é crucial que a gente tenha domínio aí dos principais fundamentos de automações, né? É importante que a gente também conheça e domine aí as principais ferramentas de automações, a gente tenha um conhecimento aí sobre estruturação, manutenção de banco de dados, algo que a gente vai ver que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, e a gente tem que ter domínio aí sobre integrações API, que é algo que a gente vai estar lidando aí diariamente no nosso dia a dia como gestor de agente de IA. E quando a gente fala de agentes de IA, extremamente importante aí que um gestor ele tenha o domínio, né, de engenharia de prompts voltada para a criação de agentes de IA. Importante que ele domine aí os fundamentos principais, os principais fundamentos de IA e conceitos também que estão relacionados diretamente com a criação de agentes de IA, né? Como, por exemplo, RAG, Function Calling, Structured Outputs, Embeddings, bases de dados vetoriais, tokens, chunks, entre outros conceitos aí que estão no dia a dia do gestor. E, por fim, obviamente, aí, domínio das principais ferramentas de criação de agentes de inteligência artificial. E para a gente fechar aqui esse nosso primeiro tópico, eu quero trazer aqui para vocês a definição do que é esse tal gestor de agentes de IA 10x, né? Basicamente, um gestor de agentes de inteligência artificial 10x, ele tem total clareza aí que tecnologia é o meio e não o fim. A tecnologia é o meio para a gente atingir aqueles resultados que eu comentei anteriormente, seja aumento de lucros ou redução de custos. E sabendo disso, um gestor 10x, né, ele faz o uso aí inteligente de tecnologias no-code e low-code que garantem para ele entregas 10 vezes mais rápidas, que vai acelerar muito os resultados dos seus clientes, consequentemente aumentando muito aí também os seus lucros. E assim como há alguns anos atrás a gente aqui da NoCode Startup já previu que as agências de desenvolvimento de software, né, as tais software houses no-codes, iam basicamente começar a engolir o mercado de software houses no Brasil e no mundo, né, pegando boa parte da fatia de mercado para gestores de agentes de IA 10x que utilizam aí
tecnologias no-code e low-code para entregar os seus serviços, isso com certeza não vai ser diferente. Inclusive, acredito que isso vai acontecer até eventualmente um pace bem maior do que aconteceu aí no universo de desenvolvimento de software. Então, feitas essas conceituações iniciais sobre gestores de agentes de IA, vamos mergulhar agora aqui no que são automações de inteligência artificial, né? Trazer definições e também as principais ferramentas de automações. Quando a gente fala de automações e também desenvolvimento de sistemas de um modo geral, a gente comumente aí tem essas nossas duas grandes frentes, né? A gente tem o front-end, que é a interface onde o usuário aí interage aqui no computador ou no seu celular, e a gente tem o back-end, né? Que é onde vivem nossos dados, informações, entre outras funções. Olhando principalmente aqui dentro do back-end, né? A gente tem aí, como eu comentei, parte de banco de dados, parte de autentificação de usuários, a gente tem a parte de armazenamento de imagens, vídeos, etc. A gente tem ações de servidores, que são ações executadas aí sem a necessidade de intervenção de um usuário, intervenção humana. E a gente tem as nossas webhooks e APIs, né? Gatilhos aí que permitem a gente disparar dadas ações. Quando a gente olha para automações, nossas automações elas vivem trabalhando aqui diretamente nessa parte de ações de servidores e webhooks, e trabalhando com webhooks e APIs aí frequentemente. E aí a gente tem aqui, né, já trouxe uma das principais ferramentas aí que a gente tem hoje no mercado, né, como o Make, o Zapier e o N8N. Entendido aí que essas nossas automações elas vivem aí dentro do nosso back-end aqui em uma certa camada, essas nossas automações, elas, de modo geral, elas funcionam da seguinte forma, né? A gente tem aí um gatilho que basicamente dispara outras ações, né? Então tem um gatilho quando tal coisa acontecer. Nesse exemplo aqui que a gente trouxe, quando eu receber, por exemplo, um e-mail que contém ali uma palavra-chave ou algo nesse sentido, algumas ações vão ser desencadeadas, né? Então eu quero que faça tal coisa quando isso acontecer. Nesse exemplo aqui, a gente poderia estar, né, criando aí, por exemplo, uma resposta para esse nosso e-mail e já posteriormente está respondendo de forma automática esse usuário. Aproveitando e mostrando uma automação aí já um pouco mais elaborada dentro da ferramenta do N8N, para vocês verem um pouquinho a carinha, a gente tem aqui já uma integração aí com um agente de inteligência artificial, né? Então a gente tem aqui um gatilho, novamente, um gatilho disparando essa nossa automação. Nesse caso, a gente está utilizando aí um webhook, que recebe mensagens de WhatsApp. Posteriormente, a gente faz aqui toda a parte de gestão de usuários, são diversas ações aqui de verificar informações e tudo mais. A gente conecta aí com o agente de AI e, por fim, a gente consegue fazer uma resposta ao WhatsApp. Então, são basicamente assim que automações acontecem, né? A gente tem ali um gatilho que desencadeiam algumas ações. E quando a gente fala aí das ferramentas no code para desenvolvimento, principais ferramentas, elas acabam facilitando muito a nossa vida pelo fato de elas terem aí diversas integrações pré-prontas, né? Então, além da interface no code, onde a gente consegue plugar um bloquinho com o outro de forma visual ali na nossa tela, a gente ainda por cima tem aí diversas integrações que já foram construídas pela própria ferramenta que a gente pode fazer uso, acelerando muito aí esse nosso processo de desenvolvimento. E quando a gente fala aí de no-code, esse nosso universo no-code, ele possui aí algumas categorias de projetos, né? A gente possui aí projetos de desenvolvimento de softwares e aplicativos, automações, agentes de IA, websites, são todos os projetos que a gente consegue tranquilamente desenvolver com tecnologias no-code. Nesse momento aqui a gente está dando um enfoque dentro dessa nossa categoria de automações, onde a gente possui como principais ferramentas o Zapier, o Make e o N8N. E aqui a gente dá um maior enfoque nas ferramentas Make e N8N, principalmente pelos altos custos do Zapier e também por ser uma ferramenta mais engessada, sendo que o Make e o N8N nos dá maior flexibilidade a custos melhores. E quando a gente fala aí de integrações e automações para agentes de IA, a gente dá um enfoque ainda maior no N8N pela grande flexibilidade que a ferramenta dá e por outro ponto que a gente vai até discutir um pouco mais para frente nessa aula, quando a gente for falar de custos das ferramentas, o N8N permite aí que a gente basicamente tenha um custo nulo com a ferramenta, né? Utilizá-la de forma gratuita quando a gente faz a instalação da ferramenta em um nosso servidor por ela ser uma ferramenta open source. Então, para fechar esse nosso tema, conceituando aí o que são automações de inteligência artificial, nada mais são do que, sim, automações, como qualquer outra, né, que possuem gatilhos e uma cadência de ação posterior, porém que tem como foco aí o uso de inteligência artificial ou agentes de inteligência artificial para o seu funcionamento core. Perfeito, partimos então agora a entender e conceituar o que são esses tais agentes de IA, né? E primeiramente trazendo aqui
Uma definição mais direta ao ponto sobre agentes de IA, a gente tem aqui que um agente de IA é nada mais nada menos aí que um programa de software que pode interagir com o seu ambiente, coletar e usar dados para executar tarefas a fim de atingir um objetivo pré-determinado. Os humanos, eles estabelecem as metas, porém, é o agente que escolhe de forma aí independente as melhores ações que precisa realizar para atingir essas metas. Essa definição aqui nos ajuda a entender bastante aí a diferença entre chatbots e agentes de IA, né? Enquanto os chatbots possuem essa independência de definir quais são os caminhos que ele vai seguir para executar uma ação, chatbots aí já têm, né, uma estrutura totalmente pré-definida, criadas de forma manual por agente, ao qual ela sempre vai seguir um caminho pré-definido. Agora, para a gente aprofundar nesse tema, é importante a gente entender a arquitetura, o que compõe, né, um agente de IA, algo crucial aí para a gente entender como que ele funciona, né, quais são as possibilidades de construção com um agente. Então, partindo aqui para a arquitetura de um agente, né, como base de um agente, a gente tem aí os grandes modelos de linguagem, né? A gente tem o GPT, o Llama, a gente tem o Claude, a gente tem o Gemini, a gente tem os outros modelos aí open source à nossa disposição, porém esse aqui basicamente são os principais hoje do mercado. Além dos modelos, nossos agentes eles possuem o prompt base, né, que são as instruções principais aí do nosso agente que ele recebe para se comportar de tal maneira, né, algumas restrições que a gente importa ali para ele. Aqui basicamente está como que ele deve se comportar de forma core. Além disso, agentes de IA possuem as suas memórias, né? Isso permite com que ele entenda e lembre do contexto das nossas conversações, para que a conversa de fato faça sentido e não seja basicamente uma mensagem um a um aí, sendo que o agente não vai lembrar de mensagens anteriores. Algo extremamente importante aí para um agente. Além disso, os agentes também possuem aí bases de conhecimentos extras, né, que a gente pode estar adicionando. E aqui entra o tal e conhecido RAG, né, Retrieval Augmented Generation, onde a gente consegue fazer todo um processo de embeddings utilizando bases de dados vetoriais para que o nosso agente, por fim, consiga ter conhecimentos a partir aí de PDFs, a partir de textos, a partir de planilhas, onde a gente consegue alimentar aí o nosso agente com informações nas quais ele ainda não tem acesso, né? Ele tem muito conhecimento a partir dos grandes modelos de linguagem, porém ele não tem conhecimento de tudo, né? Aqui a gente consegue dar mais conhecimento para ele, conhecimentos específicos nossos, conhecimentos específicos da nossa empresa. E por fim, mas não menos importante, algo que dá muito poder aí para os agentes, eles possuem também a possibilidade de chamar funções, as suas ferramentas. Essas ferramentas permitem que a gente consiga conectar o nosso agente com o mundo, integrando ele via API com os diversos sistemas que a gente tem à nossa disposição, sejam sistemas externos ou até mesmo integrações aí com bancos de dados. Então essa aqui é a estrutura base aí quando a gente pensa, a arquitetura base quando a gente pensa nos nossos agentes. E algo que eu comentei aí breve anteriormente, né, sobre a diferenciação entre agentes de IA e chatbots, reforçando esse tema, a gente tem aí novamente agentes de IA, né, que utilizam aí a linguagem natural, que é a forma como a gente está conversando aqui, a forma como a gente pergunta hoje coisas, né, para o ChatGPT da vida e tudo mais, para ele entender e depois atender a dúvida dos clientes, chamar funções, fazer coisas um pouco mais complexas e de uma forma independente, né? Ele vai tomar decisões aí se ele vai para o caminho A ou para o caminho B. Quando a gente olha já chatbots, né, os chatbots eles já seguem fluxos pré-determinados que foram construídos aí por humanos, né? A gente aqui por detrás do computador foi lá construiu fluxozinhos já pré-prontos e eles vão sempre seguir esses fluxos. E aí, em agentes de IA, a gente tem exemplos aqui, né, dos GPTs da OpenAI, dos assistants da OpenAI, a gente tem o DeFi, a gente tem o Langflow. Em chatbots tradicionais, a gente tem ferramentas aí Typebot, ManyChat e entre outras. E a gente também tem aí uma categoria assim, né, de chatbots que tem um enfoquezinho um pouco maior em IA, né, que eles possuem ali um RAG integrado, mas ainda assim funcionam de maneira análoga ainda a chatbots, mas possuem algumas funcionalidades extras, o que dá um pouco mais de poder para essas ferramentas, como por exemplo um BotPress, um VoiceFlow da vida. Então, em resumo aí, né, a gente tem os IAs que conseguem, os agentes já conseguem, de certa forma, entre aspas, raciocinar e seguir caminhos nos quais ele toma a decisão de ir, e a gente tem chatbots com caminhos mais engessados, pré-definidos.
Perfeito. Feito essa conceituação e diferenciação, vamos agora entender os níveis, diferentes níveis que a gente tem de agentes de IA e cada uma das ferramentas que se encaixam dentro desses níveis. Para isso, eu trouxe aqui uma visualização de uma escadinha, né? Essa escada é uma forma da gente criar esses níveis aí de agentes. E aí, começo aqui com um nível 0, né? Que a gente não consegue nem chamar isso de, obviamente, agentes, né? Um nível 0 aí, pré-agentes, que é basicamente uma conversação única ali, bate pronto a resposta com um LLM, né? Um LLM que não tem memória, e a gente está falando aí de como se a gente estivesse fazendo o tal do one-shot message, e ele não vai basicamente lembrar a sua mensagem anterior. Então, esse seria um nível 0, né? Manda uma resposta, ele responde, ele não tem memória, então ele não lembra a mensagem anterior. A partir daí a gente vem para um nível 1, né, que seria basicamente a forma como o ChatGPT hoje funciona. A gente tem ali uma conversação, a gente consegue fazer uma conversação simplificada ali com LLM, sem muitas instruções diferentes, ele vai nos respondendo ali, ele lembra, tem uma memória, mas a gente para por aí, né? A gente não tem coisas muito mais avançadas e a gente consegue utilizar, ver o ChatGPT como esse nível 1. Indo para o nível 2, a gente já começa a entrar em ferramentas que possibilitam a gente construir, fazer o tal do Retrieval Augmented Generation, né, que é o RAG, quando a gente adiciona ali PDFs, a gente adiciona TXT, sites, canais de YouTube, planilhas de Notion, planilhas de Excel, como uma base de informação extra para esses agentes. Agora, eles, além de todo o conhecimento ali da LLM, eles também têm conhecimento desses arquivos em específico. No nosso nível 3, a gente tem aí os agentes que possuem essas ferramentas ou as possibilidades chamadas de função. Aqui a gente abre o mundo, o universo de APIs para esses nossos agentes. Eles conseguem daí fazer essas chamadas de função, chamadas de APIs e conversar com o universo externo. Aqui, por exemplo, a gente tem os GPTs da OpenAI e os próprios assistants da OpenAI. No nível 4, a gente já tem aqui termos um pouquinho mais técnicos, né, de auto-feedback. Basicamente, aqui o agente ele agora tem a possibilidade de avaliar a resposta qual foi gerada. Então, ele recebe ali um input, processa com base nesse input, pensa uma resposta, avalia essa resposta. Se essa resposta ele considera como satisfatória, ele entrega essa resposta para o usuário. Caso não, ele reitera esse processo, gerando uma nova resposta até ter aí uma satisfação com o resultado final. Por fim, esse nosso nível 4 ele habilita aí um nível 5, que é a gente conseguir fazer a iteração entre diversos agentes, né? Então, agentes vão tomando a decisão de quais agentes vão agora prosseguir com a tarefa, né, para seguir em demais etapas aí da execução daquela tarefa, conseguem se autoavaliar, verificar quem que é o agente mais adequado para executar o próximo passo, e assim a gente consegue executar daí tarefas mais complexas. Auto-feedback e multi-agentes, a gente tem ferramentas aí como FlowEyes, LangFlow, Udify e Udify. Essa aqui é uma estrutura aí didática da gente entender, né, conhecer as principais ferramentas do mercado e mais ou menos onde que elas se encaixam, né? A gente tem ferramentas aqui, desde ferramentas mais simples e um pouco mais engessadas e limitadas, até ferramentas aí mais completas, onde a gente consegue ter total flexibilidade de construção de cada uma das partes dos agentes, utilizando aí modelos de linguagens diferentes para cada uma dessas partes e por aí vai, né? Tendo uma flexibilidade bem maior. E aqui a gente está falando, né, novamente de projetos, de ferramentas no-code, aonde a gente tem ali as nossas 4 categorias de projetos, né, de softwares aplicativos, automações, agentes de IA e website. E aqui, obviamente, a gente está dentro dessa nossa categoria de agentes de IA. Tendo aqui como 3 grandes principais ferramentas, né, o Assistant da OpenAI, por fazer parte do ecossistema da OpenAI, muito importante a gente estar entendendo como que a OpenAI está enxergando esse movimento de agentes, o que eles vêm implementando. Então, importante para a gente estar próximo dessa evolução e também por ser uma ferramenta, entre aspas, aí, gratuita, né, que a gente não precisa pagar nada extra para fazer seu uso, além ali dos valores dos modelos. E a gente tem o Udify e o LangFlow, outras ambas ferramentas aí extremamente poderosas e uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem aí à nossa disposição para a criação de agentes mais complexos, né? Agentes no qual a gente tem uma flexibilidade bem maior para a construção, no qual a gente consegue selecionar diferentes modelos aí também para a nossa utilização. Beleza, pessoal, bora partir para conhecer os nossos fluxos dos agentes na prática, né? Os agentes que a gente já conheceu aí nessa nossa
Masterclass, vamos entender a arquitetura deles, as ferramentas que a gente utilizou, mais ou menos a estrutura que a gente construiu para dar vida àqueles agentes que a gente mostrou para vocês. Então, antes da gente conhecer os nossos agentes na prática, né, vamos entender qual que é uma arquitetura base aí de um projeto de agentes e automações de IA. Muito importante. Uma arquitetura, basicamente, de qualquer aplicação, ela segue uma estrutura análoga, né, de forma simplificada, uma estrutura análoga como essa. A gente tem sempre aí front-end, que é a nossa interface que a gente interage aqui, né? Então, eu tenho a interface aqui do meu computador, tem a interface do meu celular, que é onde a gente interage. Por debaixo dos panos, a gente tem aí o back-end, que é a principal inteligência da nossa aplicação, né? A gente tem aí as nossas automações e integrações e a gente tem também aí os nossos bancos de dados, principalmente. A partir daí, a gente pode também fazer o uso, né, de integrações API para expandir as funcionalidades dessa nossa aplicação. Eu posso integrar com, basicamente, a infinidade de APIs que a gente tem hoje à nossa disposição, APIs de pagamento, a gente tem APIs de agendamento, APIs de mapas e por aí vai. E a gente pode estar integrando aí, né, com as nossas ferramentas para a criação de agentes de IA, no caso aqui, nas nossas aplicações aí de construção de agentes de IA, que por si só essas ferramentas já estão aí de certo modo integrado, obviamente, com LLM para elas funcionarem e terem inteligência na ferramenta. Beleza? Então essa é uma arquitetura base. Quando a gente traduz isso aqui para algumas ferramentas, a gente consegue deixar ele mais ou menos com essa cara, né? Então, interface front-end, a gente tem aí, obviamente, um WhatsApp, usar uma interface já pré-pronta que a gente está acostumado a usar, ou a gente pode criar uma interface completamente do zero, utilizando aí ferramentas no-code para esses objetivos, né? A gente sabe que tem ferramentas aí para criação de SaaS, de software, a gente consegue criar toda uma interface do zero. A gente tem a ferramenta de automação, tem o Zapper, o Make, o N8N, parte de banco de dados, né? E armazenamento aí de informações, a gente pode utilizar todo um Supabase, é uma ferramenta mais robusta, né? Um banco de dados um back-end por completo, ou até mesmo pegar uma planilha ali, né? E fazer na planilha uma gestão. Claro que a gente tem algumas limitações fazendo isso, mas também é algo bem possível, né? E integrações API, a gente tem o universo de APIs à nossa disposição, APIs do Google, APIs de pagamento como o Asas aqui, por exemplo, e os nossos agentes de IA, né? Então aqui o DeFi, a gente tem exemplos, né, do Assistance da OpenAI, tem o Langflow como por exemplo, que por si só estão conectados aí com os modelos de LLM. Para a gente simplificar isso, né, e obviamente dar o foco no que mais importa principalmente, aqui a gente gosta de focar principalmente nessas estruturas, né, para quando a gente está falando de projetos de agentes e automações de inteligência artificial. Interface do WhatsApp, principalmente pelo fato que a gente já comentou, o WhatsApp é uma ferramenta aí que é utilizada amplamente pelos brasileiros. O segundo maior mercado do WhatsApp é o brasileiro. Então a gente consegue construir, utilizar dessa interface já muito aceita, utilizada para a construção dos nossos agentes. Claro, se assim for, né, o objetivo, mas a gente pode explorar muito bem isso. Automações de N8N encaixando muito bem para trabalhar com nessa função aqui. Supabase, banco de dados extremamente robusto, né? A gente quer criar aplicações mais robustas, então ele se encaixa muito bem. E aí, a nível de integrações, né, a gente vai depender muito do que a gente quer construir e com que ferramenta a gente quer construir, né? A gente tem à nossa disposição aí o DeFi, o Assistant OpenAI, o Langflow, vai muito da nossa escolha aqui. Cada um tem suas características e APIs também vai da nossa necessidade. Modelos de linguagem é a mesma coisa, vai da nossa escolha aqui. Porém, a gente vai dar um foco maior principalmente no GPT e na OpenAI. Beleza, feito essa introdução de uma arquitetura de projetos de automações e agentes, vamos conhecer agora a estrutura do nosso agente de suporte, né? Nosso agente com RAG, né? A gente fazendo o retrieval. Então, aqui a gente tem novamente a nossa arquitetura e olhando especificamente para a arquitetura do nosso agente de suporte, ele foi construído dessa forma, né? Então, ele tem ali a interface que a gente está usando, é o WhatsApp, ele vive lá dentro. A gente utiliza o N8N como essa nossa máquina orquestradora, Supabase como banco de dados. O nosso agente de suporte, ele vive dentro do DeFi, poderia estar usando a ferramenta, nesse caso estamos usando o DeFi, e a gente está usando o modelo como modelo aí, o GPT. E aí, explorando rapidamente a estrutura do agente em si do DeFi, né? Esse nosso agente aí, a gente tem os modelos, nesse caso é o GPT que a gente está usando, tem um prompt base, ele tem aí uma memória, né? E a gente está fazendo uso do RAG, né? A gente tem ali materiais, PDFs, planilhas de Excel que estão alimentando ele de informação. Esse nosso agente, a gente não está fazendo uso aí de ferramentas, né? De function callings, porque a gente não tem, nesse caso, não tivemos a necessidade.
E muito importante frisar e reforçar, né? Tendo conhecimento para construir um agente com essa estrutura, né? Um agente de suporte com RAG, a gente consegue criar aqui basicamente qualquer tipo de agente de suporte que for treinado com materiais, ou um agente de vendas aí que é basicamente treinado com materiais para trabalhar ali numa perguntas e respostas, né? Mais padrões, um FAQ, informações da empresa que não precise de fato comunicar aí com APIs externas, bancos de dados externos de uma maneira mais complexa. E a gente tem aqui também os tais clones de inteligência artificial, né? A gente criar clones de inteligências clone de alguma pessoa, de alguma personalidade, né? Fazendo uso aí de livros, de e-books, de canais de YouTube e por aí vai. Perfeito, então tendo entendido a arquitetura desse nosso agente de suporte, as pecinhas que compõem ele e o que a gente consegue fazer de modo análogo a esse agente, bora para dentro do DeFi lá conhecer um pouquinho mais sobre esse nosso agente. Então estou aqui dentro do DeFi, a gente poderia criar um agente novo aqui, um agente de template. O que eu quero fazer é entrar nesse nosso agente de suporte RAG aqui, que é esse nosso agente que a gente está conversando aqui sobre, né? Então a primeira coisa que a gente vê aqui na nossa cara, aqui é nosso prompt base, né? Lembra aquela caixinha que faz parte da arquitetura dos nossos agentes? É aqui que a gente coloca o prompt, que são nada mais nada menos que as instruções base do nosso agente. Então aqui tem a informação dele, quem que ele é. Então ele é um atendente de suporte dos alunos da formação no Code Startup e fala aqui para ele atender todos os alunos sempre com muita atenção de forma solícita. Coloco aqui também, né, um prompt bem simples, coloco aqui algumas informações também sobre a no-code no prompt direto mesmo. Um prompt simples, passando algumas informações e instruções básicas, né? O que é legal para a gente aqui embaixo, onde a gente vê o contexto que esse agente pode ter extra informações do prompt e contexto de informações extra, a inteligência que ele já tem como por ser uma LLM, né? Então aqui a gente tem dois arquivos, que nada mais são do que aqueles arquivos que eu havia apresentado para vocês, aquele nosso documento PDF, né? Então esse nosso documento Excel, planilha de Google Sheets aqui, e esse nosso documento PDF aqui com algumas perguntas e respostas, basicamente. Então, esse é o nosso agente, né, de forma simplificada aqui. Aqui a gente consegue daí fazer algumas perguntas, né? Trabalhar com ele aqui do lado, nessa nossa lateral. Se eu perguntar aqui, né, quero informações sobre uma aula específica, ele vai me trazer aqui, claro, sobre qual aula você gostaria de mais informações. Ele até traz aqui que ele utilizou esses arquivos para tentar, para verificar, né, e tal. Mas isso aqui não aparece, né, quando a gente faz um envio no WhatsApp da vida, por exemplo. Então eu posso perguntar aqui para ele, estou com dúvida sobre o que é uma LLM. Vou colocar aqui alguns errinhos de português, mas tudo bem. LLM significa Large Language Model. Então o que ele fez aqui? Ele puxou basicamente no conhecimento dele como uma LLM aqui também, me respondendo. Nesse caso, eu acho que ele nem fez muito uso. Tem alguma aula explicando o que é uma LLM? Beleza, vamos guardar. Sim, formação no Code A, especificamente no módulo Fundamentos de Inteligência Artificial, você encontra conteúdos que abordam o que são LLMs. Legal. Fazendo aqui mais uma pergunta, né? Onde encontro meu bônus do Make? Uma perguntinha. Eu trouxe aqui, você pode ter acesso a 1 ano de plano pago do Make através desse link aqui. Se a gente clica aqui, a gente já tem aqui embaixo. Embaixo na minha tela aparece ali um linkzinho, não vou clicar aqui nesse momento. Mas basicamente ele puxou aqui as informações dessa nossa planilha, né? Então aqui procurando coisas sobre LLM, a gente tem aqui as descrições desses nossos modos. E aqui a gente tem abaixo, né, alguns bônus, né? Então tem bônus aqui, acesso Make e tudo mais. Legal. Então, algumas informações aqui. Nosso agente consegue responder com base nesses arquivos. Porém, a gente está conversando com ele aqui nessa nossa interfacezinha do DeFi. Não é o que a gente quer, né? A gente vai conversar com ele diretamente lá no nosso WhatsApp. Como é que a gente faz isso? Para atingir isso, a gente integra esse nosso agente via integrações API, fazendo uso das nossas ferramentas de automação e integração, integrando aí, por fim, esse nosso agente com o nosso WhatsApp. E para isso, obviamente, a gente vai utilizar, como a gente viu, o N8N. Né? Então, conhecendo rapidamente o fluxo que dá vida a essa integração, esse é esse nosso fluxo inicial mais básico, né? Onde a gente está integrando esse nosso agente com arquivos aí ao nosso WhatsApp. Aqui no N8N a gente tem essa visual, né, de fluxos aqui, a gente consegue ver mais ou menos onde o fluxo está indo, se as coisas depois a gente vai ver esse fluxo rodando, a gente vai ver se dá certo ele fica verdinho, se dá errado ele fica vermelhinho. A gente consegue arrastar aqui esses nodes, né, criando aqui os nossos fluxos, arrastando
o fluxo em si, a gente consegue adicionar novos nodes aqui. Então a gente tem aqui uma interface visual que facilita muito essa construção, manutenção dessas nossas automações. A gente consegue ver o fluxo rodando, porém a gente também tem toda a flexibilidade e robustez que o N8N traz por ser uma ferramenta bastante poderosa. Então esse nosso fluxo aqui basicamente está tendo um gatilho aqui de webhook que está esperando aí uma mensagem de WhatsApp chegar lá no nosso WhatsApp. Posteriormente a gente faz toda a gestão aqui de usuários até conversar com o N8N por conversar com o DeFi no final. Então testar aqui, rodar para testar, vamos lá no nosso WhatsApp, mandar aqui um simples oi e voltar aqui para a gente ver o fluxo, a gente já vê, né? Verdinho rodando, as coisas rodando aqui, até que no final aquele envie responda a gente no WhatsApp. Olá, como posso te ajudar hoje? Não foi uma resposta extremamente animadora e muito robusta aqui para a gente, mas por debaixo dos panos tem bastante coisa acontecendo, né? A gente tem aqui uma integração ali nas nossas automações, a gente faz uma gestão do usuário para verificar se esse usuário ele já tem uma conversa ou não, a gente verifica isso. A gente, caso não tenha, a gente cria uma conversa nova para ele dentro do DeFi, para a gente ter essa gestão de cada um dos usuários. E ali no DeFi também ele faz toda uma análise, né? Então ele verifica se ele vai precisar fazer a chamada, buscar informações para responder essa mensagem aqui do usuário lá na sua base de dados vetoriais, onde ele tem ali os arquivos armazenados, né, o PDF dele, o Excel dele. Então, é bastante coisa por debaixo dos panos acontecendo para a gente ter um resultado final como esse. Mas beleza, esse é o nosso primeiro agente, um agente aqui mais simplificado. Bora conhecer um pouquinho agora o nosso agente de vendas. Então, partindo conhecer o nosso agente de vendas agora com ferramentas e funções. Nosso agente de vendas, ele tem, né, partindo daquela nossa estrutura, a estrutura dele agora ele tem algumas diferenças, né? A gente está aí também no WhatsApp usando o N8N, usando o Supabase, porém agora a gente está integrando aí com Assistants da OpenAI, que é uma ferramenta dentro do ecossistema da OpenAI, e obviamente estamos usando aí os modelos da OpenAI, que no caso é o GPT. E a gente aqui está fazendo a integração aí com o Asas, né? O Asas aí é uma ferramenta de checkout, né? Basicamente uma empresa financeira na qual a gente consegue fazer gestão aí de pagamentos. Falando um pouquinho e dando um zoom aqui nesse nosso Assistants da OpenAI, como que ele está estruturado, né? Esse nosso agente. A gente tem o modelo, a gente está usando o GPT. Prompt, ele vai ter o nosso prompt base lá, ele tem uma memória. E a gente vai estar fazendo aí o uso de funções, né? Tanto para executar um serviço externo que vai ser o Asas, quanto para a gente interagir com o nosso banco de dados. Nesse nosso assistente, a gente não está fazendo aqui o uso de uma base de dados vetoriais, o uso do RAG, adicionando PDFs e planilhas, mas a gente poderia também, se a gente quisesse. Não é o caso, todas as informações que estão vindo para esse nosso assistente aqui estão vindo a partir das ferramentas dele. Então isso é importante a gente pontuar. E aí, com esse tipo de conhecimento análogo a esse agente, a gente consegue, cara, criar agente de venda de roupa, agente de venda de eletrônico, agente de venda de curso online, que é o nosso caso desse nosso exemplo que a gente está dando, agentes de vendas, cara, pontuais, vendas de comidas, deliveries, e-commerce. Aí vai muito, de fato, da sua necessidade, da aplicação que você quer criar, mas o conhecimento base aqui dá essa abertura toda. Partindo agora então para conhecer por dentro desse nosso assistente. Esse nosso assistente vive dentro da plataforma da OpenAI. Aqui dentro da plataforma da OpenAI a gente pode criar novos assistentes, porém um assistente que a gente vai estar fazendo uso nesse momento é esse nosso assistente de vendas, né? Clicando aqui em Playground, vamos dar um zoom maior nele. Vindo aqui, a gente já consegue ver o nome desse nosso assistente. Aqui a gente tem as instruções base dele, né? Então você é o Ian, melhor agente de vendas do mundo, especialista em técnicas de vendas como Spin Seller e Challenger Sales. Se a gente abre aqui o prompt dele, a gente vê aqui mais instruções, inclusive instruções aqui focadas já para as funções que ele possui. Então, grande parte aí de uma ação, né? Um trabalho de um gestor de agentes de IA é estar iterando e melhorando esse prompt do agente também para que ele corresponda e atue exatamente da forma como a gente espera. Então é um trabalho contínuo, melhorando sempre, otimizando aqui esse prompt para a gente ter aí melhores resultados. Aqui para baixo a gente consegue selecionar um modelo, a gente tem aqui arquivos, mas não é o caso desse nosso agente. A gente está aqui fazendo uso das nossas 4 funções, né? Então a gente tem uma função get cursos para buscar os cursos no banco de dados, para post pedido, para postar, né, criar um pedido no banco de dados, para buscar um usuário no banco de dados, get user, e a update user para fazer a atualização de um usuário no banco de dados. Aqui do lado a gente tem aqui uma interface similar à do DeFi, onde a gente consegue testar aqui
nesse nosso agente, né? Dar um oi aqui, ele já responder. Mas o que é mais interessante aqui para a gente não é olhar aqui, é aqui, e sim a gente testar ele lá dentro do nosso WhatsApp. Então, para isso, novamente, a gente vai fazer a integração, via integração API desse nosso Assistant da OpenAI, vivendo aqui dentro do ecossistema da OpenAI, com o nosso WhatsApp, fazendo uso aí do nosso querido N8N, que é a nossa inteligência, né? Então, vamos conhecer o nosso fluxo do N8N. Vindo aqui para o nosso fluxo, a gente já tem aqui de cara um monstrinho um pouco diferente do que a gente viu ali no nosso case anterior, né? Mas a gente vai quebrando isso aqui por partes, as coisas vão ficando bem mais tranquilas a gente entender. Então aqui, novamente, a gente tem aqui o nosso gatilho inicial, que vem as nossas mensagens de WhatsApp, a partir aqui de um webhook inicial, né? A gente tem aqui gestão de conversas, depois a gente tem aqui também, aqui em cima, aí sim, a gente tem o nosso agente de IA. Esse azul é o nosso agente de IA e aqui esses nossos vermelhinhos são as nossas funções, né? Então tem a nossa função getProduto, postPedidos, getUser e updateUser. Então aqui o nosso agente de modo geral e aqui por final a gente respondendo esse usuário no WhatsApp. Então novamente tudo via interface no code aqui de nódulos que a gente foi criando, construímos esse nosso agente. Obviamente eu não vou aqui passar nódulozinho por nódulozinho, a gente entender o que foi construído aqui, senão a gente ficar com uma aula gigantesca aqui, não é o objetivo. O que eu quero passar aqui com vocês é basicamente mostrar o poder disso, né? Eu quero fazer umas perguntas bem direto ao ponto para a gente ver, de fato, as funções sendo chamadas e como que essas funções interagem com o mundo aí, né? Com o banco de dados, criam coisas em um lugar, em outro, fazem gestão de pagamentos. Então essa é a ideia para vocês verem o poder dessa estrutura de agente com funções. Então, ativando essa nossa automação aqui, porque a gente está aqui em um ambiente de teste, a automação aqui ainda não está ativa, né, para o universo utilizá-la de forma automática. Vindo aqui para o nosso WhatsApp, vou mandar aqui uma pergunta, né? Quero info sobre cursos de agentes de IA. Vou mandar aqui, se a gente ver lá no nosso fluxo agora, a gente voltar aqui no nosso N8N, a gente vê o fluxo rodando aqui, né? Então, é o fluxo passando aqui, verdinho, se a gente tivesse algum erro, ia ficar um vermelhinho. A gente vê que a gente veio na função getCurso para pegar os cursos de agentes de IA, a gente respondeu no WhatsApp. Se eu voltar no nosso WhatsApp agora, a gente tem aqui a resposta, né? Agentes de IA e as informações dessa nossa busca, né? Então, categorias agente de IA, DeFi, valor, Langflow, Assistant OpenAI, o valor e da onde que estão vindo essas informações, né? Como a gente viu anteriormente, as informações estão vindo do nosso banco de dados. A gente não está usando aqui uma planilha, um Excel, né? Está em um banco de dados que vive aqui dentro do nosso Supabase. Aqui dentro do Supabase a gente tem essas informações. Então, tem aqui o meu DeFi, o Langflow e o Assistants, que estão da categoria de agente de IA. São os únicos 3 aqui da categoria de agente de IA. A gente tem software, a gente tem automação, a gente tem website, tem outros produtos aqui. Ele buscou apenas de agente de IA, que foi o que a gente pediu, né? E analisando aqui essa nossa base de dados, a gente também tem aqui a nossa tabela de usuários, que é o usuário que está interagindo aí com a gente no banco de dados, ele está aqui, né? Então tem aqui a ID, informações dele, o WhatsApp dele, o CPF dele que está vazio ainda, e a gente tem aqui a parte de pedidos, né? Pedidos que é uma tabela vazia ainda, porque a gente não fez nenhum pedido. Vamos continuar então a conversa lá no nosso WhatsApp, evoluir isso aqui para ver como que evolui ali nossa conversa em nosso banco de dados, nossas informações, né? Então voltando aqui para o nosso N8N para a gente ligar isso aqui de novo. Falo assim, quero comprar curso de DeFi aqui. Vamos testar o DeFi, beleza, rodando. Se a gente volta no N8N, a gente vê o fluxo acontecendo. Rodando aqui. Vamos aguardar ali nosso N8N. Ele fez busca lá em cima. Vamos voltar ali no WhatsApp. Ele vai pedir meu CPF. Ele verificou que o usuário não possui CPF, né? Então vamos passar o CPF aqui para ele. Pegando aqui na minha colinha, Windows V, pegar esse CPF aqui de teste. Vamos mandar aqui para ele. Na verdade, eu tenho que ligar o meu workflow lá de novo, né? Então a gente está em ambiente de teste novamente. Então eu vou vir aqui, colocar aqui o CPF mais uma vez. Vamos aguardar ele responder. Voltando aqui, a gente já vê que ele vai fluir, né? E agora, se a gente até analisar, vamos subir, ele vai fazer a chamada aqui para atualizar o nosso usuário, chamou o nosso usuário, agora ele está fazendo o post do nosso pedido, beleza, criou o nosso pedido, aguardar aqui agora fluir, respondeu o nosso WhatsApp, se a gente vem para cá, a gente tem agora que a nossa compra do DeFi foi processada, já está aqui nosso link de pagamento, né? Então aqui, minhas informações de novo, borrar essas informações aqui, não terem acesso, a gente tem aqui o valor total, pagamento DeFi e o nosso valor do Pix. Se a gente for agora lá no nosso banco de dados, que está a grande magia, né, que aconteceu, a gente vem aqui agora a nossa tabela de usuários, vamos vir aqui, tabela de produtos, tabela de usuário, vamos deixar, voltar aqui, usuários, a gente vê que o nosso CPF agora
atualizado, né, com o CPF que eu tinha mandado lá, e antes era um CPF vazio, ou seja, ele fez uma atualização das informações desse nosso banco de dados, e aqui nossa tabela de pedidos já surgiu aqui o nosso pedido, né, no status de aguardando pagamento, a gente tem o ID do Asas aqui, a gente tem aqui o produto que foi comprado, se a gente fizer uma relação aqui eu vejo que é o meu produto 4, que é o DeFi, se eu vier aqui no pedido e relacionar com o meu usuário 37, eu só tenho um usuário nesse banco de dados no caso, mas ele já aparece aqui que é o nosso usuário Neto Camarano. E para fechar esse cerco como um todo, né, a gente criou esse link de pagamento e aqui no Asas, no meu ambiente de teste, se a gente analisar, a gente tem aqui a nossa última cobrança que foi criada. Né? Então aqui a gente tem a cobrança criada, né, 6/10, aqui 1.297, que foi a cobrança que a gente acabou de gerar aqui do DeFi. Né? Então a gente já tem uma interação direta com nossa gestão de pagamentos aqui no Asas, temos ali o nosso banco de dados atualizados, um link de pagamento enviado aí de forma automática, um link personalizado para o nosso usuário, e a gente consegue aqui também fazer toda a gestão desse pagamento de forma automática. O usuário pagar isso daqui, a gente consegue fazer uma liberação para ele, seja da mercadoria, seja o envio de um produto, seja aqui uma liberação do acesso desse aluno num curso, numa comunidade e por aí vai. Hoje eu me pego apresentando isso aqui, fazendo essa apresentação e estando um pouco acostumado até, né, com essas funcionalidades que está rolando aqui por debaixo dos panos, mas na hora que a gente para de fato pensar o que está rolando aqui, né, eu estou conversando com uma interface de WhatsApp numa linguagem totalmente não estruturada e a gente tem aí entre aspas, um robozinho, né, trabalhando de uma maneira extremamente inteligente. Né? Ele pensa e fala assim, cara, eu vou nesse momento aqui eu vou fazer mais uma pergunta, vou entender mais uma coisa aqui, preciso de mais informações, ou não, vou chamar uma função no meu banco de dados, ou não, já está no momento ali de chamar agora a função para de fato rodar processar o meu pedido. Então, quando a gente para pensar, isso é muito inteligente, né, o que está rolando por debaixo dos panos e de fato muito poderoso. Irado, pessoal, então partindo agora para o nosso último agente, nosso agente de agendamento, né? Entender um pouquinho como é que faz a estrutura de construção desse agente. Esse agente aqui a gente está utilizando aí o DeFi, N2N, Supabase. Nosso modelo principal aí é o GPT. Novamente aí a nossa interface, o WhatsApp. E a gente tem algumas integrações aí com calendários, né? Integrações personalizadas para a gente conseguir fazer os nossos agendamentos. Falando um pouquinho da arquitetura do nosso agente, a gente está usando o DeFi. A gente não está fazendo aí um processo de RAG, a gente poderia, novamente como eu comentei, porém, estamos explorando mais aqui as funções para a gente conseguir interagir com o banco de dados, interagir também aí com as APIs de calendários, né? E para fechar, né, não menos importante, a gente tem o que a gente consegue fazer com isso, né? Então, tudo que a gente precisa fazer é um processo de agendamento, basicamente prestação de qualquer serviço que a gente tem aí, que a gente precisa fazer marcar um horário de alguma forma, a gente consegue estar utilizando esse agente, né? Então, agendamentos aí de consultas médicas, barbearia, reunião de venda, entrevista, aulas particulares, clínicas de dentistas, a gente tem aí também aulas de aventura, surf, kitesurf, o que seja, a gente consegue estar implementando agentes como esse para auxiliar o nosso processo. E vindo para dentro do DeFi, para a gente conhecer rapidamente o fluxo desse nosso agente, esse nosso agente ele já tem uma estrutura diferente, né? Porque a gente está utilizando aqui a estrutura dos workflows do DeFi para construir esse nosso agente, que é uma outra forma de construção dentro do DeFi, construção de agentes aí mais robustos, mais complexos, com estruturas aí mais flexíveis também. E aqui a gente também consegue testar esse nosso agente, que a gente vai cair lá na Lu, né? A Lu da clínica, que a gente já viu o processo ali no WhatsApp acontecendo, onde ela vai me passar os médicos, eu posso perguntar de um médico específico, o horário, até final aí ela me mandar um e-mail e fazer o agendamento aí no meu Google Calendar aí, ou na agenda que a gente usar principalmente. E de novo, pessoal, esses são apenas alguns dos exemplos que a gente pode estar criando aí de agentes de IA, né? Eu gosto de trazer esses 3 exemplos, né, de vendas, agendamento e suporte, porque eu acredito que fica muito palpável aí para vocês, é muito visual e claro a implementação disso. Muito provavelmente aí daqui a um tempo, quando esses agentes estiverem mais disseminados, a gente basicamente vai estar interagindo aí provavelmente com pelo menos um agente por dia aí no nosso dia a dia. Seja agente de agendamento, de vendas, de suporte, ou do que mais a gente quiser fazer implementação, né? A gente já viu cases aí da BrabaFlow, entre os outros cases de depoimentos que a gente teve aqui durante essa nossa Masterclass, de aplicações para além dessas 3 aplicações, porém gosto de trazer essas 3 aí para deixar de fato mais palpável para vocês. E de novo, a gente entendendo a base e utilizando esses 3 agentes aqui, a gente consegue basicamente expandir
esse conhecimento, né, para qualquer tipo de aplicação que a gente quiser. Perfeito, pessoal. Conhecido então os principais fluxos, as principais arquiteturas e as principais ferramentas, vamos entender agora o custo, né, para a gente conseguir fazer o uso dessas ferramentas aí de forma inteligente. Então, retomando aí o principal stack de ferramentas que a gente tem, né? A gente tem ferramentas de automação, que como principal ferramenta a gente tem o N8N, ferramentas de agentes de AI como principais ferramentas, DeFi, Assistants, ferramentas aí de banco de dados, Supabase aí como excelente ferramenta para a gente utilizar como banco de dados, usar como back-end por completo. A gente tem ferramentas de APIs de WhatsApp aí, alguns nomes aqui, a gente tem ZAPI, Mega API, Evolution API e a gente tem os modelos de linguagem, né? O GPT, Gemini e Cloud. Falando brevemente, de forma resumida, os valores para a gente conseguir utilizar essas ferramentas, a gente tem aí no N8N, a gente tem uma ferramenta que possui um teste gratuito, aí acho que são 7 ou 14 dias que a gente consegue utilizar essa ferramenta de forma gratuita, o plano cloud dela, ou a gente consegue aí ter planos a partir de R$ 100 por mês. Porém, ela é uma ferramenta open source, a gente já vai comentar sobre isso. Outro, aqui indo para agentes de IA, né? A gente tem o DeFi, excelente plano gratuito aí que a gente consegue utilizar, né, de forma gratuita e os planos depois iniciam aí em $59 por mês, porém também uma ferramenta open source, novamente, já vamos comentar sobre isso. E o Assistants aí, ele basicamente é gratuito, né? A gente só vai estar pagando ali pelo modelo. Supabase, né? A gente tem aqui um excelente plano gratuito também, a gente consegue ir muito longe utilizando essa ferramenta, só no plano gratuito dela. Depois os planos iniciam em $25 mensais, porém, novamente, uma ferramenta aí também open source. E aí a gente tem as APIs de WhatsApp, ZAPI, Mega API, em média ali R$ 100 por mês para a gente fazer o uso. Porém, a gente tem a Evolution API, uma API excepcional aí também, que também é open source. E aí, a níveis de modelos, né? Modelos estão caros, não estão? Como é que está essa questão do valor? A gente hoje tem aí o GPT 4O e o 4O Mini, que são os modelos mais avançados que a gente tem à nossa disposição aí. GPT 4O, $2,50 por 1 milhão de tokens, que dá aí mais ou menos a gente escrever 7 a 10 livros, como se fossem, né? 750 mil palavras a gente conseguiria escrever, que dá em torno de 7 a 10 livros aí escritos, que é coisa pra caramba a gente pagar $2,50 por essa quantidade de volume, o que é muito barato, né? E a gente olha ali para o GPT-O Mini, esse valor vai para $0,15, né? 5 centavos de dólares para esse 1 milhão de tokens. Ou seja, os modelos estão ficando cada vez mais baratos, mais acessíveis. Não tem como a gente falar que esses valores aqui é algo impeditivo para um projeto. E como eu comentei aqui, se a gente reparar, né, as principais ferramentas, a gente tem o N8N, o DeFi, o Supabase, a Evolution API, essas ferramentas todas são open source, né? Ou seja, elas são ferramentas de código aberto. O que isso quer dizer, né? A gente tem aí nessas ferramentas, na maioria delas, a gente tem a versão cloud da própria ferramenta, ou seja, é uma hospedagem da própria ferramenta que a gente entra lá, por exemplo, n8n.com, acessa lá, cria uma conta e começa a usar a plataforma. Se a gente quiser pagar um plano e ter um plano maior, a gente paga para a ferramenta e usa lá com a estrutura da ferramenta, tudo que eles já disponibilizaram para a gente não tem que se preocupar com hospedagem ou manutenção. Porém, o N8N ele é uma ferramenta aí que disponibiliza o código fonte para a gente, né? Vai atualizando e vai disponibilizando isso no repositório de código dele. E a gente consegue sempre ter essa ferramenta, o código dessa ferramenta atualizada pela equipe. A gente pode basicamente pegar esse código e instalar isso no nosso próprio servidor. Ou seja, a gente não tem esse custo que a gente tem que pagar para a ferramenta, a gente só vai ter um custo aí muito reduzido apenas do nosso servidor. E a gente consegue fazer isso com basicamente todas aquelas ferramentas que a gente comentou, né? Então a gente tem o N8N, o DeFi, o Supabase, a Evolution e a gente também tem modelos, né, de linguagem, se a gente quiser fazer o uso open source. A gente tem o Llama, Mixtral, e aí obviamente já envolve um custo maior pelos modelos de linguagem, né? A gente obviamente vai estar usando mais máquina para fazer rodar isso, porém a gente também tem essa possibilidade. E aí a gente pode pegar aí hospedagens como, por exemplo, a Railway, a DigitalOcean, a Heartner, e a gente consegue pagar aí a partir de $5 por mês, a gente consegue ter uma máquina no qual a gente consegue subir, instalar essas ferramentas na nossa máquina, a gente zera basicamente o custo que a gente tem com a ferramenta, a gente tem aí um custo apenas com o nosso próprio servidor, que é um custo
bastante, bem menor do que o custo que a gente teria pagando o cloud das ferramentas. Ou seja, uma estratégia extremamente inteligente, né? A gente começar aí utilizando os planos gratuitos, utiliza os testes gratuitos, faz nossos testes, a gente aprende, a gente utiliza, começa já a rodar para algumas coisas menores, né? Entendendo como é que as estruturas, e quando a gente for começar a monetizar, a gente vai criar aplicações maiores, criar aplicações para clientes, a gente consegue daí mitigar todos os custos que a gente teria instalando essas ferramentas na nossa máquina para conseguir aí, de fato, criar essas aplicações mais robustas. E finalmente, partindo aqui para o nosso último, mas não menos importante tópico, vamos abordar agora como que a gente consegue aí fazer dinheiro de fato como um gestor de agentes de IA, abordando aí as formas e alguns exemplos para isso, né? Para isso, eu quero apresentar para vocês o conceito aqui da escada da prosperidade e essa escada aplicada à profissão de gestor de agente de IA. Antes da gente entrar nessa escada, eu quero fazer um disclaimer que aqui a gente vai ver alguns degraus, né, de formas como a gente consegue estar monetizando essa nossa habilidade. E eu quero deixar a observação que um degrau acima do outro não quer dizer que tal forma é melhor do que a outra. O que os degraus eles mais representam é basicamente a escala com que a gente consegue ter os nossos retornos. Degraus mais acima a gente consegue ter uma escala maior, nosso potencial de ganho pode ser maior. Porém, dependendo a forma aqui, os nossos riscos também podem ser maior. Então, dito isso, vamos conhecer um pouco mais aí as formas, né, e a nossa escada da prosperidade. Como o primeiro degrau, e talvez o degrau mais óbvio aí, é o degrau da gente atuar aí como o empregado de fato, né? Atuar aí dentro ou da empresa que você já trabalha hoje, você começar a atuar criando agentes, criando automações, agregando valor e aí galgando uma promoção dentro dessa sua empresa, né, tendo uma promoção, um aumento de salário, ou até mesmo ser contratado aí como um gestor de agentes de IA para uma nova empresa, né, para começar a aplicar agentes de IA e automações de IA nessa nova empresa, né, recebendo aí basicamente um salário por esse seu trabalho. Uma das alternativas eventualmente mais óbvias, né, da contratação, mas essa é apenas uma das possibilidades da gente estar monetizando essa nossa habilidade. Outra habilidade, nosso segundo degrau aqui, é o nosso degrau de freelancer, né, no qual você consegue aí vender sua hora, vender projetos, né, de prestação de serviço, criando agentes de automações já para outras empresas, para outras pessoas. Esse aqui é o caso aí de alguns dos diversos exemplos que a gente mostrou já durante essa nossa Masterclass. A gente tem o exemplo do Renan, a gente tem o exemplo do Iago, a gente tem diversos outros exemplos que a gente já apresentou aqui durante a nossa Masterclass. Nesse caso aqui, como freelancer, você já tem aí maior liberdade, né? Conforme mais projetos você vai pegando, mais você consegue ter uma rentabilidade maior você consegue ter, mas é claro, isso chega num teto. E aí que a gente entra, né, com a agência IA. Com a agência IA você consegue multiplicar esses seus ganhos, porque você consegue estar contratando outros gestores e gerindo outros gestores de agentes de IA para aumentar esse seu impacto aí, aumentar sua receita e, consequentemente, seus ganhos. Além de você conseguir multiplicar, né, os projetos que você consegue fazer, a percepção de valor que você consegue passar para o seu cliente como uma agência também é muito maior. Isso que reflete, né, exatamente o que a Braba Flow, por exemplo, que foi um exemplo que a gente passou aqui, tem passado. Né? Ela conseguiu se posicionar muito bem como uma agência IA, trazendo aí uma percepção de valor bem maior para os seus clientes, fazendo com que ela consiga aí cobrar um ticket médio de 17, 18 mil reais por mês. Nesse degrau aqui, obviamente, a gente já tem uma responsabilidade maior, a gente já está gerindo pessoas, a gente já está criando de fato um negócio, porém, claramente, aí, os nossos retornos também são maiores. Partindo aqui então para o nosso quarto degrau, aqui a gente tem o degrau da produtização de serviços. Como eu disse, um degrau acima, né, não quer dizer que ele é um degrau melhor do que o outro, ele tem muito mais a ver com a escala. E quando a gente produtiza serviços, ou seja, a gente está transformando o nosso serviço de uma certa forma no qual a gente consiga vender ele como um produto. Eu já vou dar alguns exemplos disso. Mas a partir desse momento que a gente consegue empacotar de uma forma que a gente consiga vender ele como produto, a venda, né, a possibilidade de venda em escala, ela aumenta muito. E aqui alguns exemplos disso. Né? A gente pode empacotar os nossos serviços em produtos e aqui a gente já consegue criar como se fossem os nossos pacotes de serviço. Então aqui eu poderia ter aí um agente de vendas e um de suporte mais pré-moldado, com um escopo um pouco mais fechado, que a gente venderia ele como por um valor X aí e conseguiria, a partir de templates com um escopo fechado, seguir e ofertar esse serviço. Um exemplo, né? A gente consegue aqui também
atuar com a venda de templates de fato, né, de agentes de IA. A gente tem diversos fluxos lá, a gente consegue vender esses templates aí para outros gestores de agentes de IA, outras agências de IA e por aí vai. A gente também consegue aqui fazer a venda de mentorias, né, mentorias para outras empresas que querem implementar a agente de IA na sua empresa, ou mentorias para outros gestores de agente de IA para que eles consigam começar a prestar esses serviços. Entram também aqui a parte de educação. Enfim, aqui são diversas possibilidades na produtização dos seus serviços que aumenta a sua escala também de ganho. Perfeito. Como quinto passo, a gente entra aqui já na parte estamos na parte mais de produtos, né? Produtos ganhando escala, e a gente não pode deixar de citar aqui os micro SaaS de IA, né? Micro SaaS nada mais é do que um pequeno produto que resolve muito bem uma dor específica de algum nicho, e aqui a gente está utilizando inteligência artificial como viabilizador, né, desse produto, gerando aí uma entrega de valor para esse nicho em específico, no qual é um produto que a gente consegue cobrar aí uma assinatura por seu uso. E aí vem o termo SaaS, né, que a gente tem um software como serviço. Micro SaaS nada mais é do que um software, né, que a gente consegue aí vender uma assinatura que ele atende de forma específica uma dor. Com IA, né, e com tecnologias no-code, a gente tem total habilidade e potencial e capacidade de criar esses microprodutos. E por fim, a gente vem aí como último degrau também que a gente pode estar, como gestor de agente de IA, tendo a capacidade de criar. A gente já consegue criar os nossos micro SaaS, a gente também consegue criar aí SaaS por completo, startups de IA, que aí são produtos, né, com uma escala muito grande, né? A gente tem que, obviamente, passar por um processo de validação, entender aí dores de negócio, mas também é algo completamente possível com as habilidades e os conhecimentos que um gestor de agentes de IA tem, iniciar o processo de construção desse tipo de produto também. Essas, para mim, são as principais formas que um gestor de agente de IA consegue estar monetizando aí suas habilidades, né? Um gestor de agente de IA, ele tem habilidades técnicas e conhecimentos técnicos aqui que são de um valor agregado muito grande para muitas pessoas e muitas empresas, né? Então, com isso ele consegue flutuar, né, em todos esses legais aqui de uma forma até facilitada, né? Então, seja para trabalhar prestando serviços, seja trabalhar criando aí produtos também, se for esse um desejo desse gestor. Nesses últimos 2 degraus aqui entram os cases que a gente já apresentou antes, né, do Paulo e o ChatADV, no qual ele possui uma receita mensal recorrente aí de já mais de R$160 mil, e também a Ana e o Buddy App, né, no qual já tem um aplicativo aí com mais de 700 usuários ativos. E claro, todos esses serviços aqui também podem ser facilmente, né, tranquilamente prestados para pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo, né? A gente está falando de tecnologia, a gente não tem uma barreira física aqui para a gente conseguir prestar esse nosso serviço. Então, você tendo habilidades aí de línguas, né, falar inglês, falar em espanhol ou qualquer outra língua, você consegue estar se comunicando com essas pessoas que estão em um outro país, falam uma outra língua. E claro, se você estiver vendendo aí para alguma pessoa que trabalha, né, com uma moeda mais forte, a gente tem essa receita aí a mais, né, dessa diferenciação do câmbio da moeda, que é algo bem interessante também. Pessoal, com isso, até aqui, a gente aprendeu aí o que é e o que faz um gestor de agente de IA, a gente conheceu os principais pilares de um gestor e a gente aprofundou em automações e agentes de inteligência artificial. A gente conheceu também as principais ferramentas, acabamos aprofundando aqui em alguns fluxos na prática de alguns agentes que a gente construiu e mostrou aqui em conjunto nessa aula, entendendo como que eles foram construídos aí por dentro, e também a gente aprofundou aí como que a gente consegue monetizar essa nossa habilidade, né? Nossa escada da prosperidade, 6 possíveis formas, também explorando aí o gigantesco potencial desse mercado, principalmente pela alta demanda que a gente tem por essas tecnologias e também pela inexistência, basicamente, de barreiras físicas para a gente prestar esse tipo de serviço, permitindo que a gente preste esse serviço para qualquer pessoa em qualquer lugar aí do Brasil e do mundo. Esse era o mapa que eu queria trazer aqui para vocês. Agora, com isso em mãos, eu não tenho dúvidas aí que vocês estão bem melhores amparados que a grande maioria dos profissionais que a gente tem hoje no mercado, inclusive nós mesmos aqui quando a gente estava iniciando aí a nossa jornada. Então, tendo feito sentido para você o que eu te apresentei aqui durante essa aula e você entendeu aí que atuar como gestor de agente de IA pode ser uma forma aí de mudar completamente o rumo aí da sua carreira. Você pode agora pegar esse mapa e seguir essa jornada aí sozinho, algo que é extremamente possível, afinal foi assim que a gente trilhou boa parte desse caminho. Ou para você que quer acelerar os seus resultados e está comprometido em estar entre os melhores gestores de agentes de IA do país, a No Code Startup, nesse exato momento, está abrindo aí uma grande oportunidade.
No-Code Startup, que é hoje o maior ecossistema de aprendizagem de tecnologias no-code mais inteligência artificial, não só do Brasil, mas do mundo, que depois de meses aí de preparação e com foco em criar algo de fato inédito e transformador, No-Code hoje inaugura aí a primeira formação de gestores de agentes de IA do Brasil. Com foco aí em formar os melhores gestores de agentes de IA, pessoas aí preparadas para lidar com as principais demandas que a gente tem aí hoje no mercado. Ambiente aí perfeito para você se emergir nessas tecnologias, se rodear de pessoas com os mesmos objetivos que os seus e acelerar e muito aí essa sua jornada. Então, sem mais delongas, apresentando aqui para vocês por dentro da formação de gestores de agentes de IA e também o que vocês recebem ao entrar para a formação e ao entrar para o ecossistema da No-Code Startup. Aqui dentro da minha tela, já dentro da formação de gestores de agentes de IA, formação vocês recebem acesso, né, a formação por completa, no qual a gente aborda aí fundamentos essenciais de automações de IA, de agentes de IA, que a gente vai abordar os principais conceitos fundamentais, bases extremamente importantes da gente dominar para que vocês consigam seguir aí a jornada de vocês nesse mundo de automações, agentes e inteligência artificial. Ainda aqui em Fundamentos, a gente tem nosso curso aqui de engenharia de prompt, a gente aborda as principais técnicas para a criação de prompts robustos, para a gente conseguir aplicar esses prompts de forma estruturada aí nos nossos agentes. E vindo aqui para baixo, a gente tem a nossa primeira formação da ferramenta de automação que vai nos acompanhar aí durante toda essa nossa formação, que é a nossa formação de N8N, onde a gente aborda aqui primeiramente os fundamentos da ferramenta, né, os principais nodes, principais ações que a gente consegue executar dentro da plataforma. A gente aqui nesse módulo, né, a gente já cria aí um fluxo mestre, que vai ser basicamente base fundamental para todos os fluxos de criação de agentes que a gente for construir. Nesse terceiro módulo a gente aborda aqui hacks para deixar o seu agente aí mais humanizado, né, para ele conseguir entender áudio, entender imagem, responder em áudio, trabalhar com filas. E por fim a gente tem aqui um módulo de gestão de pagamentos, né, dentro do N8N, automações necessárias para a gente conseguir trabalhar com pagamentos, gerir pagamentos, algo que a gente explora aqui dentro dessa nossa formação. Avançando na nossa formação, a gente tem aqui abaixo, a gente mergulha no ecossistema da OpenAI, mais especificamente nos assistants da OpenAI, ferramenta aí da própria OpenAI para a criação de agentes. Importante a gente estar acompanhando a evolução e o que a OpenAI tem para nos entregar. São eles que estão despontando com a inovação. Inovações sempre chegam primeiro ali na plataforma. Então, por isso que é legal a gente estar aprofundando e entendendo o que a gente tem ali. E o Assistant é uma ferramenta incrível aí que a OpenAI disponibiliza para a gente. Com isso aqui, aprofundando, né, nessa ferramenta, a gente aprende aqui os fundamentos dos Assistants da OpenAI, entendemos todos os ecossistemas e aprofundamos nos Assistants. A gente cria aqui no nosso segundo módulo um agente de suporte, onde a gente consegue alimentar esse nosso Assistants aí com materiais, né, materiais PDF, TXT, para criar aí um agente de suporte, trabalhando aí com o Retrieval Augmented Generation, né, o nosso RAG. E por fim a gente cria aqui o nosso agente de vendas, né, um agente capaz aí de fazer chamadas estruturadas via API aí para outros sistemas, né, para conversar com o sistema de pagamento, para a gente conversar aí com um banco de dados de forma estruturada. Esses três modos aqui englobam basicamente todo o ecossistema da OpenAI, o que a gente precisa entender aí sobre os assistants para a gente criar basicamente qualquer agente utilizando essa ferramenta. Seguindo na nossa formação, a gente tem aqui a nossa formação de agentes DeFi também, né? Então a gente também aqui aprofunda nessa ferramenta para a gente conseguir ter maior flexibilidade na construção dos nossos agentes, a gente utilizar modelos diferentes do que os modelos apenas da OpenAI, se for do nosso objetivo, e a gente conseguir criar também agentes mais robustos, encadeamento de agentes, multi-agentes utilizando DeFi. Por isso aqui a gente tem o fundamento de DeFi, onde a gente aprofunda aí inicialmente na ferramenta, entendendo as ferramentas que a gente tem ali dentro. Depois a gente cria aqui o nosso primeiro agente, que também vai ser o nosso agente de suporte, também um agente aí trabalhando com o Retrieval Augmented Generation, nosso RAG, né, no qual a gente alimenta ele com planilhas e com PDFs, arquivos TXT e por aí vai. A gente posteriormente cria aqui o nosso agente vendedor, também atuando aí com chamadas de funções, onde a gente consegue comunicar aí com plataforma de pagamento, com o nosso banco de dados para a gente gerir esses pagamentos e gerir também esses pedidos nessas nossas compras. Depois a gente parte aqui para o ambiente de workflows do DeFi, que permite a gente criar aí agentes mais complexos, mais robustos, a gente fazer um encadeamento de agentes também, criando por fim
o nosso agente de agendamento dentro do DeFi. E por fim, mas não menos importante, a gente vem há meses aí preparando e conversando e alinhando com parceiros experts no mercado também, pessoas que a gente queria estar próximo, trazendo conteúdos para vocês aqui dentro dessa formação, conteúdos riquíssimos aí aqui com pessoas excepcionais, que a gente não poderia ter pessoas melhores trazendo esse conteúdo para vocês aqui dentro. Então a gente trouxe aqui como uma primeira Masterclass a Braba Flow para ensinar vocês aí de como criar do zero, né? Do zero ao 1 com a sua agência de IA, entender processos, entender parte de vendas, entender como vender os seus serviços, como precificar esses serviços. Masterclass extremamente robusta, disponível para vocês. A gente também tem uma Masterclass aqui com o próprio time do Langflow, uma das ferramentas mais avançadas aí para a criação de agentes mais robustos, onde eles vão trazer aqui para a gente uma aula mais avançada de criação de multi-agentes utilizando o Cree.ai, uma ferramenta famosa aí também no mercado, ferramenta aí mais de um framework mais de código, mas implementado de forma no-code dentro do Langflow. Posteriormente, a gente tem uma Masterclass também com o Bruno Matos e o Michael Matsubara, 2 experts aí em Flowise, ensinando a gente a criar aí um sistema multi-atendimento de IA com Flowise. A gente tem uma Masterclass aqui com o Luiz Oliveira da Promova Web, onde ele ensina a gente a instalar, né, e utilizar de forma gratuita o N8N, o DeFi, a Evolution, instalando eles em um servidor próprio de forma extremamente profissional. A gente tem aulas aí com os CEOs das próprias ferramentas, né? Uma aula aqui com o Alexander do Chatvolt, CEO do Chatvolt, monetizando agentes e clones de IA com o Chatvolt. A gente tem aqui uma aula com o Leonardo Couro também, trazendo aí técnicas de vendas, né, para a gente conseguir fechar os melhores contratos aí dos nossos projetos. E mais uma aula com outro CEO de outra ferramenta no-code para criação de agentes, que é o Alexandre Messias da Zaya, né, criando agentes de atendimento e vendas com no-code. Esses são os primeiros conteúdos já disponíveis aí para a primeira turma da formação de gestores de agentes de IA, sem falar os diversos outros conteúdos que a gente já tem planejado, que a gente quer incrementar aqui. Afinal, nossas formações são todas vivas, a gente está sempre evoluindo elas. Afinal, a gente está falando aí de no-code, a gente está falando de IA, tecnologias que estão avançando diariamente e a gente está sempre evoluindo em conjunto com elas. Mas é claro que não para por aí. Aos que entrarem nas primeiras turmas, enquanto estiver válido essa maluquice aqui, vai ter acesso também à nossa formação de SaaS IA, nossa formação no-code IA. Formação aí focada em criação de micro SaaS e SaaS com inteligência artificial. Essa formação aqui a gente dá um enfoque aí na parte de fundamentos de desenvolvimento de produtos, né? Afinal, a gente está desenvolvendo softwares que são produtos. Então aqui a gente aborda essa parte de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software, inteligência artificial, a gente aborda a parte de fundamentos de AI, todas essas categorias, aborda os fundamentos de no-code, todas essas categorias, a gente cria case aqui unindo no-code com IA das mais diversas formas, criando interfaces personalizadas, clonando toda a interface do ChatGPT, por exemplo, e integrando aí com inteligências artificiais, até a gente chegar aí e do zero ao nosso micro SaaS por completo, né, onde a gente passa desde o planejamento do micro SaaS até aí a parte final de vendas, gestão das nossas assinaturas com o nosso micro SaaS aí gerindo através de uma plataforma como, por exemplo, o Stripe. Então, se você também tem esse objetivo de criar SaaS, criar produtos micro SaaS com inteligência artificial, pode ter certeza que você vai estar muito bem amparado aqui com esse ecossistema. Em resumo, você tem acesso aí a basicamente todo o ecossistema de formações técnicas da No-Code Startup, onde a gente tem aí as principais formações do Brasil aí nas principais tecnologias no-code, para você aprofundar seu conhecimento aonde e quando você quiser, além aí da nossa formação de agente de IA com foco aí em se tornar um gestor de agente de IA. Além do acesso às nossas formações, você recebe acesso também à nossa comunidade. São mais de 3.500 membros hoje ativos aqui, compartilhando dicas, perguntando dúvidas, compartilhando aí soluções, compartilhando experiências. A nossa comunidade, que é o nosso xodó, a gente está aqui diariamente conversando com os membros, a gente tem nossa equipe aqui que nos auxilia a fazer com que essa comunidade seja cada vez mais rica e mais engajada. A gente aqui dentro, né, trabalha para trazer aí sempre, semanalmente, lives aí com experts de mercado, ou a gente faz aqui também encontros, né, rodas de discussões, trazemos alguém aí da comunidade para discutir, que por exemplo a gente tem o CEO Alexander do Chatvolt, vai vir bater um papo com a gente aí em breve, então trazendo aí novidades sempre que tem de mais novo no mercado. A gente tem aqui também áreas de vagas e oportunidades, a gente tem vagas de compartilhamento
de dicas e novidades, compartilhamento de projetos. A gente tem aqui a parte de marketing e vendas, onde a gente fala sobre mais business e negócio mesmo. E aqui abaixo, onde a gente tira as nossas dúvidas aí sobre as principais ferramentas, né? As dúvidas mais técnicas mesmo sobre agentes, sobre automações e por aí vai. Ambiente aqui no qual tem o principal objetivo de imergir vocês com pessoas que estão com objetivos similares aos seus, vocês fazerem contatos, fazerem networking e criarem aí negócios. E não para por aí, a NoCode Startup não se autodenomina um ecossistema à toa, a gente se chama assim pelo fato da gente ter a missão de criar o melhor ambiente para formar aí os melhores profissionais do mercado. Desde o momento zero aí, te dando o conhecimento com os nossos cursos e formações, crescimento acelerado e networking com a nossa comunidade, até a sua profissionalização. E com você criando projetos reais, fechando aí contratos, colocando grana no bolso e crescendo aí seu negócio. Por isso, para quem entrar nessas primeiras turmas da formação de gestores de agentes de IA, recebe acesso antecipado e 100% gratuito ao mais novo hub de profissionais de IA mais no code aí do Brasil. A gente vem aí há meses preparando esse hub para disponibilizar ele aqui em primeira mão aí para vocês. Vai ser um ambiente onde os clientes podem publicar aqui os seus projetos e oportunidades e vocês profissionais podem aí criar o perfil de vocês e publicar o portfólio para que vocês sejam aí contratados. A gente vai estar colocando muita energia nesse nosso hub aí nos próximos meses e a gente vai estar direcionando basicamente todos os clientes que chegam até a NoCode Startup para esse nosso hub a partir de agora. E para fechar, como bônus especiais aí da nossa formação, vocês recebem aí, como eu já comentei, né, acesso a todas as nossas formações e cursos técnicos da plataforma da NoCode Startup, incluindo nossa formação de Make, no qual a gente disponibiliza aí um bônus de acesso a 1 ano de plano pago do Make, no valor aí de R$600 para vocês construírem automações no Make, se for do desejo de vocês. Tem aí descontos exclusivos nas principais ferramentas aí do mercado, no qual a gente tem parcerias e vocês também têm acesso aí a todos os templates dos projetos que a gente constrói em conjunto aí durante a formação para basicamente copiar, clonar e utilizar da forma como vocês bem entenderem. Além disso, vocês vão ter acesso também a todas as nossas no-code IAs, que basicamente são as nossas inteligências artificiais, as quais a gente treinou com as documentações e informações sobre as principais ferramentas aí do mercado, no qual você pode basicamente perguntar para ela ali e tirar qualquer sua dúvida de uma maneira rápida, simples, fácil, né, e ágil ali para você ter uma resposta no momento que você está precisando e já ter um suporte aí dessa IA que é extremamente inteligente, treinada aí com basicamente toda a documentação para a gente não ter que fazer como é o estilo antigo aí no qual a gente tem que acessar a documentação, ficar olhando ali, lendo documentações, lendo os fóruns. A gente tem hoje as no-code IAs que nos auxiliam, vocês vão ter acesso aí a todas essas no-code IAs também. E por fim, também acesso a um certificado de conclusão da formação. Assim que vocês fecharem a formação, vocês também têm direito a esse certificado de conclusão. Então, recapitulando, o que você vai ter acesso ao entrar para a formação? Você vai ter acesso aí à formação Gestores de Agentes de IA, nosso curso aí passo a passo para você aprender, dominar os principais pilares aí de gestores de agentes de IA e as principais tecnologias e ferramentas, precificado aí individualmente no valor de R$ 1.997. Ter acesso à formação de SaaS e micro SaaS de IA, precificada no valor de R$ 1.497. Vai ter acesso aí a todas as formações e cursos técnicos da plataforma da NoCode Startup, acesso a créditos planos do Make, descontos aí nas ferramentas, acessos aí a todas as NoCode IAs, vai ter acesso aos nossos templates prontos, descontos especiais em serviços parceiros, né, parceiros que a gente tem dentro da plataforma, comunidade da NoCode Startup e vai ter acesso aí também a NoCode Match, nosso hub de profissionais. Somando esses valores, a gente chega aqui no montante de pelo menos R$ 5.494, isso sem nem contar os valores aí de acessos à nossa comunidade e a NoCode Match, nosso hub de profissionais, que sinceramente sozinhos já possuem um valor bizarro. A gente sabe que a gente gera muito mais valor do que esse montante, mas não, hoje a gente não vai cobrar isso. A gente conversou aqui internamente, a gente precificou toda essa nossa entrega da formação de agentes, todo acesso a todo o nosso ecossistema para nossa primeira turma aí de gestores de agentes de IA
no valor aí de R$ 1.997. Valor irrisório pelo entregável e pelas transformações de carreiras que a gente gera por aqui. E a gente sabe disso por conta das diversas histórias que a gente tem aí dentro da comunidade. Esse valor dá acesso a 1 ano a toda a plataforma e todo o ecossistema. Mas ainda assim a gente decidiu fazer diferente aqui nesse nosso lançamento inicial. Eu e o Matheus, meu sócio, a gente conversou, decidiu liberar aí a formação, uma oferta especial de lançamento, dando acesso aí a todos os bônus, 1 ano de acesso à formação, à comunidade, pelo valor aí de R$ 1.497. Já são aí R$ 500 de desconto em cima da nossa oferta oficial, para você aproveitar e entrar ainda hoje aí no ecossistema da NoCodeTap. Lembrando que você adquirindo seu acesso nesse valor atual, você congela o valor aí da sua assinatura e caso venha fazer sentido para você continuar com a gente no ano que vem, renovando aí a sua assinatura, seu valor da assinatura está congelado, não vai sofrer aí ajustes, mesmo que a gente venha aumentar mais o valor do nosso acesso. E claro, você entrando aí para a formação e entendendo por algum motivo que não era o que você estava procurando, você não gostou de alguma coisa, você tem basicamente aí 7 dias incondicionais para pedir 100% do seu dinheiro de volta, né, do seu investimento de volta, sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema, um processo bastante tranquilo também. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês até aqui. Nesse momento, eu quero tirar um momentinho aqui para a gente responder aí as principais dúvidas frequentes que aparecem aqui sempre para a gente. Então, dúvidas frequentes que aparecem, né? Uma das principais que a gente tem. Preciso ter algum conhecimento prévio para aproveitar, entrar, surfar essa onda, aprender as tecnologias? Não, você não precisa, é exatamente por isso que a NoCode Startup nasceu. A gente tem essa missão aí de empoderar pessoas que não têm conhecimentos técnicos a mergulharem nesse universo de tecnologia, de inteligência artificial. Então a gente tem esse zelo, a gente pensa as formações aí para que a gente pegue de fato na mão de vocês, passe os fundamentos para que depois vocês consigam andar com as próprias pernas, mesmo que inicialmente vocês não tenham nenhum conhecimento prévio. Segunda pergunta, quanto tempo eu terei de acesso? Nossos acessos, nossas assinaturas são anuais, assinaturas de 1 ano. E por que assinaturas de 1 ano? A gente está falando aqui de tecnologias no code, tecnologias de inteligência artificial, tecnologias que estão aí avançando basicamente diariamente, semanalmente, e assinaturas anuais aí nos obrigam, nos motivam a estar sempre atualizando e mantendo atualizados os nossos conteúdos. Do lado de vocês estão sempre recebendo conteúdos atualizados, sempre aí com informações novas. Daqui a 1 ano, vocês podem chegar lá e tomar a decisão de nossa, estou recebendo diversas atualizações, ainda mesmo depois de 1 ano, a formação e a comunidade ainda faz bastante sentido para mim. Vou renovar por livre e espontânea vontade. Para a gente, isso é obviamente excelente. Para vocês, também, pelo fato da gente estar sempre mantendo aí atualizado nosso ecossistema. Então, esse modelo é o modelo que a gente julga ser o melhor aí para ambos os lados. Terceira pergunta, quero criar um agente, uma automação de IA assim, assado, com essa funcionalidade. A gente sempre recebe essas dúvidas. Quero fazer um agente de venda para pets, para gatos, coisas específicas assim. Isso, de modo geral, pouco importa. O que importa é você entender os fundamentos, que esses fundamentos se aplicam para basicamente qualquer aplicação. Não fique buscando aí aquela caixinha que encaixa na sua necessidade. Tenta entender os fundamentos que você vai conseguir aplicar. E é assim que a gente pensa que todas as nossas formações, todos os nossos conteúdos, todas as estruturas, passando a base fundamental para você você consiga andar com as próprias pernas. Partindo para a nossa quarta dúvida, vou ter suporte às minhas dúvidas. Sim, você tem acesso à nossa comunidade. Eu, Matheus, estou presente lá diariamente. A gente também tem os nossos instrutores e professores que estão presentes na comunidade diariamente, tirando todas as suas dúvidas técnicas, dúvidas a nível de negócio. E claro, você também tem acesso aí a todos os demais membros que estão trilhando uma jornada similar à sua, que podem te ajudar, te auxiliar de certa forma. Mas sim, você tem aí um suporte técnico, tanto meu, do Matheus, quanto os demais instrutores dentro da comunidade. Caso eu compre e não goste do curso, você tem aí 7 dias incondicionais para testar todo o nosso ecossistema, entender aí a comunidade, entender a formação, enfim, entender tudo que a gente tem à disponibilidade. Não fez sentido para você, identificou que não é o que você esperava, você tem aí 100% do seu investimento de volta, sem nenhuma burocracia, totalmente tranquilo esse processo. E para fechar, terei acesso aí a todos os demais cursos da NoCode Startup, adquirindo a formação de gestores de agentes de IA. Sim, você tem acesso aí a toda a plataforma de cursos técnicos da NoCode Startup, enquanto essa nossa oferta aqui
estiver válido, né? Você está vendo esse vídeo, está nessa nossa página, com essa oferta válida você tem acesso. Não sabemos até quando a gente vai manter a estrutura dessa maneira, porém nesse exato momento você tem acesso aí a todos os cursos e a plataforma como um todo, adquirindo aqui a formação de gestores de agentes de IA. Pessoal, com isso a gente vai chegando ao fim dessa nossa Masterclass. Eu espero que de alguma forma eu tenha virado algumas chavinhas aí na cabeça de vocês com o conhecimento e conteúdo que a gente abordou aqui nessa nossa aula. Espero que essa profissão aí tenha feito de certa forma um sentido para você, tenha visto aí a aplicabilidade disso e que de fato a gente está caminhando aí para essa direção. Profissão essa que fora do Brasil, né, onde as coisas infelizmente acontecem mais rapidamente, a gente já vê um boom gigantesco disso, das AI Automation Agencies, né, agências de inteligência artificial, e no Brasil isso aqui está crescendo e crescendo aí já um nível bem acelerado com essa adoção aí pelas empresas. Espero que tenham curtido, espero que a formação também possa fazer sentido para vocês. Caso não, a gente se encontra aí em algum momento também nessa nossa jornada. Espero que tenham curtido, um abraço e vejo vocês aí numa próxima.